Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Black Clover, A Besta e a Espada, Parte 7. O som do trovão rugiu em seus ouvidos enquanto os ventos eram agressivos e violentos. A iluminação pura iluminava todo o céu, pois era a única coisa que guiava seu caminho. Pris estava andando nas costas de Adrien enquanto ela parecia estar fugindo de alguma coisa. Ela tinha algo embrulhado em um conjunto de pano enquanto ela o segurava com toda a sua vida. Ela não conseguia ver o que estava à sua frente, nem o que estava ao seu redor. Era quase como se ela estivesse presa naquela névoa espessa. Houve uma explosão bem nos pés de Adrien, fazendo com que ele e ela caíssem no chão enquanto rolavam pelo que ela supo ser a grama. Ela viu que o pacote havia caído dos braços quando viu que estava a apenas alguns metros à sua frente. O pacote se moveu e pareceu soltar um gemido quando um som estranho veio de dentro das nuvens. Pris rastejou até o pequeno pacote enquanto ela o embalava em seus braços enquanto Adrien estava pronto para atacar. Ela se assustou quando ouviu um grito quando Adrien desmaiou repentinamente. Adrien! Ela exclamou enquanto ele parecia estar se contorcendo. Ele gemeu enquanto sua própria boca estava espumando. Ela viu que algum tipo de dardo preto estava em seu pescoço antes de desaparecer completamente na poeira. Ela ouviu os sons voltarem enquanto desembainhava a espada de gancho, mantendo um aperto firme no pequeno embrulho. Ela podia ouvir uma voz, embora não conseguisse entender o que ela estava dizendo a ela, muito menos se estava falando especificamente com ela. O ar ao seu redor de repente ficou frio, pois ela podia sentir algo praticamente respirando em seu pescoço. Foi quando ela viu penetrantes olhos vermelhos logo acima dela e a pegou de surpresa. Tudo que ela conseguiu foi soltar um grito enquanto o mundo ficava nublado de vermelho. Pris soltou um grito quando ela se sentou de repente, pois estava prestes a hiperventilar porque a lua ainda estava no céu. Seu rosto estava branco como de um fantasma, pois ela estava suando muito. Ela podia sentir uma leve dor causada pelas próprias cicatrizes que seu corpo apresentava, como se carvão quente tivesse sido arrastado por sua pele. Asta e Feodora se levantaram do travesseiro da cama quando foram acordadas pelo som de seus gritos. Pri? Asta disse com uma voz sonolenta enquanto esfregava os olhos. Você está bem? Feodora gemeu enquanto bocejava. O quê? Você teve um pesadelo? Pris não conseguiu responder porque estava tentando se acalmar. Ela chegou ao ponto de balançar para frente e para trás. Ela congelou quando Feodora colocou a mão em sua cabeça, esfregando-a algumas vezes. Pesadelo, pesadelo, Feodora disse sonolenta antes de acenar, tirando a mão da cabeça. Vá embora. Asta suspirou enquanto balançava a cabeça. Feu, isso só funciona para dores de cabeça. Prisma foi retirado quando ela sentiu os braços de Asta ao seu redor. Ela começou a respirar normalmente, pois parecia que o próprio batimento cardíaco dele o estava guiando. Aqui, ele disse ao fazer isso. Isso ajudará a acalmá-lo. Foi estranho para Pris, embora ela pudesse sentir que a dor havia começado a diminuir. Ela retribuiu o abraço enquanto sorria suavemente. Feodora deu uma risada suave. Vou me contentar com o segundo melhor então. Ela logo pegou a mão de Pris enquanto a apertava. Por sua vez, ela retribuiu o gesto. Vamos nos apressar e dormir um pouco. Sim, eu sei. Asta disse. Com isso dito, os três adormeceram enquanto Pris estava entre os dois de mãos dadas, já que sua expressão estava mais pacífica do que antes. Nenhum deles parecia ter se importado com a companhia um do outro, pois cada um deles tinha seus próprios sonhos agradáveis. A aldeia age. Era de manhã cedo e o trabalho estava agitado como sempre para Lily. Desde que Asta, Yuno e Feodora junto com Pris deixaram a vila, eles estavam com um pouco de falta de mão de obra quando se tratava de tarefas domésticas. Embora Lily não se importasse nem um pouco, na verdade, ela gostava de ser mantida alerta. Quando ela tinha acabado de pendurar a última roupa do dia, um pássaro mensageiro logo voou através de um portal e entregou-lhe um total de 2 cartas antes de desaparecer novamente através de um portal. Lily ficou surpresa com quem escreveu as cartas, já que ambos os envelopes estavam etiquetados Yuno e Asta. Todos se reuniram na igreja para ver as grandes notícias, pois todos estavam entusiasmados. Muito bem, Yuno. O padre Orsi disse em lágrimas depois de ler a carta de Yuno. Ele chegou aos Cavaleiros Mágicos. Ele é verdadeiramente o nosso orgulho. Yuno é tão legal. Olo disse. Tão legal? Aruru acrescentou. Tenho que avisar toda a aldeia de uma vez. Padre Oris disse enquanto segurava sua vassoura. Irmã, o que isso diz sobre Asta? Reca perguntou. E Feu? Aruru disse. E Pri? Olo acrescentou. Nash logo examinou a carta de Asta. Cara, a caligrafia dele é uma merda. Diz quando ele voltará para casa. Teremos que animá-lo quando ele voltar. O padre Orsi disse. Tenho certeza de que até Asta ficaria deprimido com isso. Faremos uma festa das batatas com certeza. A expressão de Lily logo se iluminou quando ela conseguiu entender o que estava escrito. Ele disse que passou. Lily disse Feodora e Pris também. HUH. A maioria das crianças e especialmente o padre Orsi exclamaram. Eles passaram? Todos os 3. Reca disse. Sério? Então acho que Asta não voltará para casa nem Feodora. O padre Orsi disse, tentando parecer casual. Entendo, todos passaram. Isso significa que o Pris também não voltará? Aruru perguntou. O que você está falando? Lily disse. Pris prometeu que sim. Você a verá novamente em breve. Os pequenos não puderam deixar de sorrir com isso, pois pareciam animados. Tudo bem. O padre Orsi disse enquanto estava em sua vassoura. Vou dar as boas novas à aldeia. Esta é a primeira notícia que recebemos desde a fundação da vila de Age. Lily tinha um sorriso no rosto. Asta, Yuno, Feodora, Pris. Parabéns. Continue fazendo o seu melhor. Base dos Touros Negros.
O sol havia nascido no horizonte, enquanto Asta, Pris e Feodora dormiam profundamente no travesseiro da cama. Os três estavam praticamente emaranhados nas cobertas, pois um deles estava com o corpo no chão enquanto soltavam roncos suaves. Até mesmo Adrien estava virado de costas enquanto sua língua estava para fora do seu lado. O primeiro a acordar foi Asta quando se sentou antes de bocejar. Ele olhou para a claraboia acima de suas cabeças enquanto olhava para onde o manto dos touros negros de Pris estava pendurado. Ele não pôde deixar de sorrir, não foi um sonho. Graças a Deus. Asta logo pulou com a batida na porta, enquanto as outras duas garotas se mexiam um pouco. Então veio uma voz familiar: Rei Asta. Menina manequim. Rainha do gelo, acorda. Ah, Plu-Plu. Pris disse com um tom de voz sonolento. Dê-me 5 minutos. Durma. Preciso dormir mais. Feodora disse enquanto se enrolava como uma bola. Oh não. Depois da sua raquete da noite última, não consegui dormir nada. Pluk gritou. Plu-Plu. Me dê mais 10 minutos. Pris respondeu bocejando antes de abraçar o travesseiro, cama tão macia e fofa. Não sinto um conforto assim desde sempre. Pluk rosnou enquanto dizia magia de criação de espada, punição de madeira. Asta foi levado de volta quando ouviu alguém bater nele com força antes de outra voz familiar gritar: idiota, esse é seu melhor amigo aí. O que há de errado com você? Oi? É culpa deles que estou super estressado. Pluk respondeu. Ah, nossa. Ei. Seus pais falaram para você usar sua terceira espada poderosa. Oba. Asta deu um pulo ao som de uma explosão no corredor. O que diabos foi isso? Ele exclamou em sua cabeça. Ei, acalme-se. Talvez possamos pegar um café para você. Magna contou a ele. Não. Pluk gritou. Tão barulhento, Feodora disse. Feodora gemeu enquanto rolava e abria uma fresta da porta. O que você, Asta começou a dizer. Magia de gelo, nevasca lince. Ela disse atordoada enquanto jogava uma esfera de gelo de aparência familiar. Se Asta estivesse no mesmo lugar que eles, ele estaria em uma nuvem de gelo muito familiar. Embora tudo que ele conseguiu ouvir foi o som de Magna e Pluk gritando logo abaixo da escada. Pluk gritou através da porta, sério? Ok, 2 podem jogar esse jogo espelho refletido. Logo Asta ouviu o som de uma nuvem de tempestade atingindo Magna e Pluk, enquanto o som de seus gritos o fazia pular. Ele logo viu uma nuvem de fumaça preta surgir depois. Porque eu. Magna gemeu. Asta abriu a porta totalmente ao ver uma mulher familiar, embora ela parecesse ter cabelos brancos prateados e olhos dourados que o levaram um pouco para trás, especialmente porque ele viu orelhas pontudas. Senhora Yukiko? Asta disse, apenas chocado e confuso. Desculpe por isso, meu filho pode ficar um pouco bravo quando não dorme. Yukiko contou a ele. Está tudo bem, mas, Asta disse ainda confuso, você parece muito diferente de ontem, se não se importa que eu diga. Yukiko ficou confusa até perceber do que exatamente ele estava falando. Ah, certo, é porque eu não estava usando um desses. Ela tirou do bolso o que parecia ser um brinco para mostrar a ele. É um item mágico misturado com magia de camuflagem. Com este bebê podemos nos misturar com os humanos quando estamos lá fora. Geralmente tiramos quando estamos dormindo, ou quando não estamos em nenhum lugar além daqui. Eu mesmo, Pluk, Vand e Jubei são os únicos que usam isso. Por que você gostaria de fazer isso? Asta não pôde deixar de perguntar. Yukiko suspirou enquanto apenas respondia a Asta. Poucas pessoas aceitariam nossa espécie, ou melhor, o que realmente somos. Temos sorte de ter alguém como Yami e o Rei Mago para proteger nossa família. Nós até nos preocupamos com Prisma como ela era uma das nossas. Ela olhou para Pris depois de subir a escada e acrescentou. Cad e eu nos preocupamos com nossos próprios filhos, até mesmo com Pluk. Nós nos preocupamos mais com ela. Ela é a única mestiça nascida entre nosso povo. Ela não é humana. Nem um elfo se pessoas de fora desta base e dos outros capitães descobrirem isso. Eles não vão. Asta tranquilizou, antes de lhe dar um sorriso. Fizemos uma promessa a ela antes de vir aqui. Cuidaremos dela, senhorita Yukiko. Eu prometo. Yukiko deu um sorriso a Asta enquanto lhe dava um tapinha na cabeça. Você é um bom garoto, Asta. Posso ver o que Pris vê em você. Asta não pôde deixar de rir timidamente antes de Pris se sentar no travesseiro da cama. Apesar de ela ter tranças, eles podiam ver que ela tinha um pouco de cabeceira. Tia Yuki. Pris disse, esfregando os olhos. Bom dia. Bom dia, querido. Yukiko disse ao Pris. Você dormiu bem? Pris deu um sorriso preguiçoso antes de assentir. Yukiko não pôde deixar de rir de como ela parecia fofa. É melhor vocês, crianças, se prepararem. Vocês farão um grande tour pela base dos touros negros. Eu tenho que participar? Feodora gemeu ao se virar de lado, enquanto rastejava para baixo do lençol. Quero dormir mais 1 hora. Você tem que. Yukiko respondeu. É justo. Feodora enfiou a cabeça para fora do cobertor e não pôde deixar de gemer ao pousar o rosto na almofada. Não demorou muito para que eles ouvissem inteligência artificial. Todos pularam com isso, já que Fedora parecia mais acordado com o barulho repentino. Isso soou como Karazu. Pris disse enquanto se levantava e descia a escada. Os outros logo seguiram. Pris logo chegou ao quarto de Karazu onde ele estava no chão, apenas gemendo. Ela até notou que havia um pilar de pedra na frente do quarto dele. Ele estava vestindo uma camiseta branca simples revelando um conjunto de músculos do peito. Além de um short preto, sua mão direita ainda estava coberta com um conjunto de bandagens enquanto Yoshi estava ao seu lado. Você está bem? Pris perguntou enquanto o ajudava a se levantar. Sim, estou bem. Karazu respondeu enquanto esfregava o nariz e gemia. Encontrei este pilar. Tenho certeza de que não estava aqui antes. Que diabos? Asta exclamou ao virar a esquina. Isso definitivamente não estava lá quando eu saí. Eu sabia. Karazu disse enquanto conseguia se recuperar. O inferno? Feodora disse. Alguém decidiu pregar uma peça? Mesmo que fosse, é terrível. Ele disse. Ah, isso, Magna disse ao notar o pilar. Não se preocupe muito com isso.
A base muda de formato o tempo todo. Os 4 olharam para Magna surpresos com esse tipo de coisa. O quê? Asta exclamou. Sério? Isso, Feodora disse, não parece possível. Os olhos de Pris brilharam de admiração antes de ela perguntar. Isso é igual àquele livro que o pai leu para mim uma vez. Ei, Magna, é um feitiço ou uma maldição? Ela engasgou. Oh meu Deus, e se forem os dois? Isso seria legal, mas assustador. Embora não tão assustador quanto uma assombração. Ela não pôde deixar de estremecer. Por favor, me diga que não é mal assombrado. Você gosta desse tipo de coisa. Magna exclamou. Luke suspirou ao responder. Você está certo em ambas as coisas, garota idiota. Ele esfregou a cabeça. Eu me acostumei com as mudanças que acontecem aleatoriamente quando estive aqui. Ele se espreguiçou antes de dizer, antes de começarmos. Preciso de um café. Antes de começarmos o quê? Asta perguntou. Não é óbvio. Magna disse. Você vai adorar. Luke e eu vamos dar aos seus 4 novatos um tour pela base super legal dos touros negros. Luke revirou os olhos e acrescentou. Super legal? Dá um tempo. Não é nada disso. Ei, por que você tem que ser tão estraga-prazeres? Magna gritou. A verdade magoa. Luke disse a ele. Lide com isso. Pris deu um suspiro ao dizer. Lá vai ele sendo honesto demais de novo. E o Kiko disse enquanto dava um tapa na cara. Honestamente, aquele garoto tem que aprender a diminuir o tom, de vez em quando. Feodora perguntou a Prisma. Como esse idiota é seu amigo de infância de novo? Ele é um cara legal para se ter por perto. Prisma disse com um sorriso. Não parece. Feodora e Karazu disseram. Apresse-se e vista-se. Magna logo gritou, fazendo os 4 pularem. Estamos começando esse tour imediatamente. Sim, senhor óculos de sol. Asta gritou enquanto saudava. Luke não pôde deixar de rir disso, senhor óculos de sol? Magna gritou. Ei, o que é tão engraçado SR, espertinho. Aí está aquele sorriso, plu-plu. Prisma disse com um sorriso. Luke não pôde deixar de dizer envergonhado enquanto escondia o rosto. Calha a boca. Magna pigarreou antes de dizer a Asta. Ei, idiota. Não me chame de senhor óculos de sol. O grande Magna vai servir muito bem. Sim, senhor idiota grande Magna. Asta gritou. Deixa a parte idiota de fora. Magna gritou e desta vez todo o grupo não pôde deixar de rir. Não ria disso. Os 4 foram rápidos em se vestir para o dia enquanto davam o toque final em suas roupas, colocando seu manto oficial dos touros negros e Asta colocou sua própria bandana e assim a turnê começou depois que Karazu conseguiu Sachiko. É claro que Adrien ficou perto de Pris. A primeira parada que fizeram foi em uma sala muito grande e espaçosa, com um conjunto de mesas compridas que pareciam novas, todas enfileiradas, quando notaram que Charmy estava presente na sala enquanto ela comia. Bibime e Helena. Pris disse maravilhado com o tamanho. Isso aqui é o refeitório. Magna disse. O que você acha? É estupidamente enorme, certo? Sim, é muito grande. Asta exclamou. Um pouco grande demais para o meu gosto. Karazu disse. Vocês estão compensando, ou algo assim aqui? Feodora perguntou curiosamente. Sem ofensa, mas isso não é demais para uma cafeteria? Prisma perguntou a Magna com curiosidade. Na verdade não, por quê? Magna respondeu. Espaltar. Feodora tropeçou e caiu de costas quando sentiu uma torta acertá-la bem no rosto enquanto o resto deles pulava. Guerra de comida. Eles ouviram Jubei gritar. Eles olharam e viram 2 irmãos mais novos familiares com as orelhas pontudas e os cabelos brancos praticamente pulando e jogando pratos de comida um no outro. Luke gritou. Oi, o que vocês idiotas estão fazendo? Tendo nossa guerra do café da manhã. Vandy respondeu antes de jogar bacon em Jubei como se fossem estrelas ninja. Sinta minha ira do bacon. Jubei gritou enquanto jogava uma salsicha como se estivesse jogando uma faca. Não se minha salsicha de dor tem algo a dizer sobre isso. Tanto o bacon quanto a salsicha os atingiram no centro quando caíram sobre a mesa. Uma guerra de café da manhã. Asta exclamou confuso enquanto abanava Feodora que havia sido nocauteada. Magna gritou. Ei, seus pirralhos. É muito cedo para isso. Silêncio fora. Jubei gritou enquanto disparava um ovo de um minicanon que o atingiu com tanta força que o derrubou. Magna, Prisma e Asta exclamaram. Sachiko estava prestes a participar da diversão quando Karazu a puxou de volta. Não, ele disse a ela. Simplesmente não. Vandy logo gritou enquanto pegava o que pareciam ser uvas em seu estilingue. Agora prepare meu ataque final. Luke rosnou enquanto dizia. Oh, é isso. Seu grimório abriu antes que ele dissesse magia de criação de espada. Defensor chiclete. De seu grimório havia uma espada que tinha um cabo parecido com papel alumínio, mas a lâmina era rosa e pegajosa como chiclete. Quantas espadas você tem aí? Asta gritou enquanto seus olhos brilhavam. O suficiente para punir esses caras. Luke gritou enquanto arremessava a lâmina de chiclete que formava uma mão nas crianças, apenas para ele ser atingido por um bolo. Cebolo? Luke exclamou. Não, meu bolo. Charmy exclamou. Plu-plu, sua cara de burro. Pris gritou antes de ser atingida por muffins de mirtilo junto com Asta, Karazu e Sachiko. Seu pequeno Pewai. Magana começou a gritar antes de ser atingido por panquecas. Cadfan logo entrou no refeitório ao perceber o que estava acontecendo. Sua sobrancelha se contraiu antes de ele pegar seu grimório. Magia de criação de Javelin grande divisor. De seu grimório, um dardo azul prateado gigante saiu quando ele bateu no meio do chão entre Jubei e Vandy, fazendo-os congelar. Oi, Pop. Vandy disse nervosamente. Manhã. Jubei disse enquanto tremia. Isso não é o que parece. Cadfan não disse nada do que disse. Vocês dois estão de castigo. Por 2 semanas. HUH? Vandy e Jubei gritaram. Feodora logo se sentou enquanto tirava a torta do rosto. Ela estalou os lábios um pouco. Nós pecan.
Quase pareceu que no segundo seguinte eles estavam nos banhos. Felizmente foram separados por gênero, embora eles ainda pudessem se ouvir através da parede. Sem mencionar que estava extremamente quente para desgosto de Pris, Feodora e Karazu, já que eles estavam praticamente morrendo só de calor. Os únicos que pareciam ter gostado foram Adeline e Adrien. Adeline estava flutuando na água enquanto Adrien estava apenas nadando. Isso aqui é o banho, Magna disse enquanto não parecia perturbado enquanto se sentava na água que estava praticamente fervendo. Uau! Asta disse enquanto tentava se sustentar, está quente. Esse tipo de calor não é nada para um membro dos touros negros. Ele disse, certo, Pluck? Pluck respondeu enquanto estava praticamente curvado na lateral da banheira. Ah, sim, claro. Se eu puder perguntar por que diabos está tão quente, droga? O quê? Achei que depois de um ano inteiro você estaria acostumado. Magna disse. Não, nem o menor. Pluck exclamou, eu pensei que Ami e pai já teriam consertado isso? Nem mesmo os novos podem lidar com isso. Morrendo. Karazu gemeu ao cair na beira da banheira, estou morrendo. Podemos deixar esta água um pouco mais fria. Eles ouviram Feodora gritar por cima do muro. Estou praticamente derretendo aqui. Pluck gritou para Magna, viu? Mesmo rainha de gelo não pode lidar com isso. Não me chame de rainha do gelo. Você está espada Tvat. Feodora gritou enquanto Pluck pulava com a batida forte do outro lado. Bah, isso é porque ela está acostumada com o frio. Magna argumentou. Dá tempo a isso. Você disse isso para cada novo membro que entra. Pluck respondeu. Magna logo percebeu que Asta parecia prestes a ceder. Oh, você vai sair? Não, não. Asta exclamou. Ainda não terminei. Você, definitivamente não é humano. Karazu gemeu. Está quente. Gordon, que estava sentado ao lado deles, murmurou. Quero adicionar água fria, mas ficar nu é bom. Pluck recuou enquanto se encolheu. Sério? Eu gostaria de não ter ouvido isso. Eles logo ouviram uma batida na parede, antes de ouvirem a voz de Feodora. Eu não quero alarmar ninguém, mas o prisma está com o rosto plantado na água. É. Asta e Pluck exclamaram. Asta logo começou a bater na parede, Pri. Faça o que faz, não vá na luz. Pluck virou-se para Magna enquanto gritava, viu? Até a menina manequim está morrendo. Ele se virou para seu pato que estava flutuando na água enquanto dizia, Adeline, tire-a daqui. Quack. Adeline fez uma saudação ao sair da água e começou a se dirigir para o banho com Feodora apenas gritando enquanto gritava, não aterre lá seu pato. Isso é privado. Quack. Adeline gritou quando ouviram uma pancada. Inteligência artificial. Eles ouviram Pris gritar, Didi, por que você me deu um tapa aí, entre todos os lugares? De nada. Pluck gritou antes de dizer a Magna, sério, você precisa consertar aquela coisa da água. Sim, sim. Magna reclamou. Eles logo saíram dos banhos depois de se secarem e vestirem suas roupas. Pris suspirou de contentamento enquanto arrumava o rabo de cavalo. Você sabe, apesar daquele calor intenso, foi bom. Pris disse enquanto colocava a toalha sobre os ombros. É como aquela vez que encontramos aquela fonte termal, certo, Plu-Plu? Sim. Só a fonte termal era legal e aquela abominação de banho não era. Pluck disse. Vocês também tiveram uma fonte termal na sua aldeia? Asta perguntou. Sim, Pris respondeu, pelo menos eu acho que havia. Lembro que Plu-Plu costumava ajudar suas irmãs e eu. Pluck cobriu a boca imediatamente enquanto dizia enquanto seu rosto estava vermelho. Ok. Não vamos lembrar disso. Ok. Ela respondeu sem jeito, pois sua boca ainda estava coberta. Acho que você e eu temos uma definição muito diferente de como deveria ser uma fonte termal. Karazu disse depois de secar o cabelo. Não demorou muito para que ele notasse algumas cordas no final do corredor. Ah, sim, notei isso ontem à noite. O que tudo isso deveria ser? Sim, parece um pouco demais para investir. Feodora disse. Bem, de que outra forma deveríamos impedir a entrada de pervertidos? Magna disse, se algum de nós tentar atravessar, você será morto por uma armadilha mágia. Eu retiro o que disse. Feodora disse, gostei. Não sei, parece um pouco exagerado, mesmo que seja por segurança. Pris disse enquanto encolheu os ombros. Pluck suspirou ao dizer, você ficaria surpreso. Magna logo se dirigiu a uma certa porta que ficava perto da área de banho, e ele logo abriu com um balanço o banheiro. Os rostos de todos empalideceram enquanto alguns ficaram vermelhos com certa visão enquanto sentiam uma aura ameaçadora. Eu vou matar você. Desculpe, capitão Yami, senhor. Magna exclamou. Assim, todo o grupo se viu correndo pelo corredor como se suas próprias vidas dependessem disso enquanto todos gritavam, até que finalmente pararam em um canto para recuperar o fôlego. Ana lata como eu. Pris disse tentando se livrar da imagem mental enquanto seu rosto estava praticamente aquecido de vergonha. Bem, essa é uma imagem que não vou tirar da cabeça. Feodora disse enquanto esfregava os olhos antes de estremecer. Pluck gritou com Magna enquanto ele batia nele, idiota. Por que você abriu a porta do banheiro? Todo mundo sabe não interromper Yami enquanto ele está fazendo uma caga. Como eu sabia que ele estava lá? Magna gritou. Você bate como uma pessoa normal. Karazu gritou. Não abra a porta, seu punk idiota de rua. Pluck acrescentou enquanto gritava. Sim. Senso comum. Magna gritou. Oh, não seja ridículo. Não, eu concordo com Preso, garoto da verdade e Karazu. Feodora acrescentou. Isso foi muito estúpido. Eu tenho um nome que você conhece. Pluck disse a ela. Eu sei e não me importo. Ela respondeu com um tom de voz áspero. O que foi muito estúpido? O grupo pulou um pouco quando viu um conjunto familiar de irmãos que eram os trigêmeos Vandi e Jubei, que pareciam carregar baldes de carne e peixe. Asta disse com um sorriso e um aceno. O triplo A está certo? Somos nós.
Aisling disse com uma piscadela e um sorriso próprio. Não se desgaste, Asta. Nossa, Karazu disse ao notar o cheiro. Por que esse cheiro é tão terrível? Isso é porque é peixe. Vandy respondeu. Pegamos esses caras ontem para comer. Comida? Feodora disse. Vocês não esperam comer comida crua e ela apontou para os irmãos mais novos. Vocês dois começaram uma briga por comida. O que começou isso, afinal? Prisma perguntou. Oh, estávamos tendo o que gostávamos de chamar de guerra de navios. Vandy respondeu com um sorriso, pois isso chocou um pouco. Tia Vanessa nos mostrou esse livro muito legal. E eu disse que esse personagem Travis merece mais esse outro personagem, Sadie. Jubei gritou. Como se? Sadie é uma mulher independente. Ela não precisa de um homem. Se alguma coisa, Jake é a escolha perfeita. Forte, poderoso e leva nomes. Vandy gritou, não. Travis a merece. As garotas preferem os caras gentis e confiáveis. Todo mundo sabe disso. Caras legais terminam em último, Vandy. Jubei gritou. Parece que é uma grande discussão. Pris disse enquanto um familiar Lemur e leve se dava a conhecer em seus ombros. Ah, é. Vandy disse, vamos mostrar o livro para você algum dia. E você verá que Travis o merece. Jubei argumentou, nos seus sonhos. Isso acontece com frequência? Asta perguntou a Pluck. Mais do que você imagina. Pluck gemeu. Então, Karazu disse apontando para os baldes que cada um deles segurava, por favor, me diga que você não vai comer isso no café da manhã. Ah não, isso não é para nós. Aine disse, eles são para os animais de estimação de Yami, os bebês e nossos parceiros. É uma das nossas tarefas diárias por aqui. Aidan disse. Com isso, a maioria deles parecia um pouco confusa enquanto se entreolhavam confusos. Você disse, Pris disse, Yami tem animais de estimação? É o que foi aquilo sobre bebês? Asta perguntou. Os quatro se encontraram em frente ao que parecia ser uma jaula como 3 bestas gigantescas enquanto roiam as barras. Eles perceberam só de olhar para eles que viram que eram feras mágicas. Estes são animais de estimação? Feodora disse enquanto olhava para Magna e Pluck com uma expressão no rosto. Pluck respondeu com um suspiro. Você pode não acreditar, mas sim. Estes não são animais de estimação, são feras malditas. Karazu disse. É uma espécie de hobby do Capitão Yami. Magna disse. Seu hobby. Asta exclamou. Você chama isso de hobby. Ah, coitadinhos. Pris disse. Vocês não devem gostar daqui. Ela olhou para Adrien que estava escondido no canto. Tudo que eles conseguiram entender foi um rabo balançando. Sim, amigo. Eu sei como você se sente. Adeline saiu da bolsa de Pluck dizendo quack. A fera de repente estava em uma posição como se fosse dócil desde o início. Caramba, Karazu disse aquele pato. Ah, não se preocupe. Eles veem a Didi como seu comandante. Aisling disse. Ela é muito estranha. Feodora disse. Yami os deixa sair? Prisma perguntou. Não até onde sabemos. Aidan disse. Ele diz que os deixa passear, embora a mãe não acredite nele. Mamãe às vezes os leva para passear com a Didi. Vandy disse. Magna logo ajeitou os óculos antes de dizer aos 4. A partir de hoje, vocês vão ajudar os barbados a alimentar todos os animais. O que? Asta, Karazu e Feodora exclamaram enquanto Pris ainda olhava para os animais. Vamos, é um trabalho honroso. Magna respondeu. Eu realmente não quero deixar você ficar com isso, mas eu vou. Você está sendo preguiçoso. Feodora gritou. Pluck suspirou enquanto dava um tapa na cara. Meu Deus. Bem, Aisling disse antes de entregar o balde de carne, já que é Magna quem diz, por que vocês não os alimentam? Eles não vão nos comer inteiros? Asta perguntou. Não se você mantiver as palmas das mãos abertas. Vandy disse enquanto eles não podiam deixar de dar uma olhada. Além disso, Adeline garantirá que isso não aconteça. Pluck disse ao pegá-la, ela é basicamente a chefe deles. Adeline fez uma saudação a Asta ao dizer, quack. Não se preocupe, só precisamos alimentar esses caras 2 vezes por dia. Jubei disse, e todos nós nos revezamos, então é justo. Então, quem quer ir primeiro? Vandy perguntou. Asta, Feodora e Karazu se entreolharam antes de olharem para a jaula. Imediatamente eles pensaram em uma maneira de resolver o problema. Pedra, papel, tesoura. Os 3 disseram, atire. Os 3 pelas mãos enquanto brincavam de pedra, papel e tesoura. Enquanto Feodora e Karazu tinham papel, Asta infelizmente tinha pedra. Ah, homem. Asta exclamou, todas as vezes. Prazer em conhecer você, Dum Dum. Feodora disse dando um tapinha no ombro dele enquanto ganhava um olhar dele. Aidan logo entregou a ele um pedaço inteiro de carne com osso. Aqui está. Deixe-se levar. Asta engoliu em seco enquanto se aproximava da fera enquanto segurava a carne na mão. Asta logo segurou a carne com os braços estendidos, enquanto fazia o possível para impedir que seus braços tremessem. Ele aqui está. Ele disse, bons, belos animais. No momento em que ele chegou perto, uma das feras passou pelas grades e colocou Asta dentro da boca, fazendo com que todos enlouquecessem. Oh Deus não! Aidan exclamou. Pela mana. Aine gritou. Pluck gritou, bom senhor, homem. Os olhos de Adeline se arregalaram antes de gritar quack. Quack. Ela começou a bater no nariz da fera. Embora não parecesse ter funcionado quando a fera começou a apertar Asta com mais força. Pare, isso só está piorando. Asta gritou na boca da fera, enquanto ele chutava as pernas. GH dentes. Isso são dentes. Faça algo estudado. Feodora gritou com Pluck. O que parece que estou fazendo, rainha do gelo? Pluck gritou enquanto pegava uma parte da mandíbula da besta, tentando abri-la com sua espada de madeira. Você não está se tentando o suficiente. Karazu gritou. Pluck gritou, estou tentando muito bem. Você tem uma ideia melhor? Pris imediatamente entrou em ação quando ela rapidamente foi até a fera. Ela começou a coçar a bochecha da criatura. Para surpresa deles, a criatura começou a relaxar. O que ela está fazendo? Feodora exclamou. Pluck respondeu, nem eu tenho ideia.
A criatura pareceu soltar algum tipo de ronronar antes de sua mão se mover sob o queixo da criatura, e assim mesmo ele desabou ao soltar Asta, permitindo-lhe respirar enquanto Pluk quase caiu de cabeça. Oh meu Deus, Pri, você é um salva-vidas. Asta disse, obrigado. Não há problema. Pris respondeu timidamente enquanto ficava um pouco vermelha. Eu costumava ajudar minha mãe a cuidar de feras mágicas o tempo todo. Ela me mostrou todos os tipos de truques, até mesmo secretos. Pluk gemeu ao dizer, certo. Esqueci disso. Você não deveria ser o melhor amigo dela? Magna perguntou. Adeline gritou para as feras enquanto começava a repreendê-las. Quack, 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 quack. As feras simplesmente choramingaram em resposta. Uau, eles estão se curvando? Cara Azul perguntou. Ela realmente é uma comandante. Feodora disse. Mais como uma mãe. Pluk gemeu. Ainda não muda o fato de que ela é uma pato estranha. Ela disse a ele. Adeline bateu nas canelas de Pluk e Fedora enquanto dizia, quack, o que há de errado com você? Feodora gritou. Essa é a maneira dela de disciplinar. Pluk disse com um gemido. Estou prestes a transformar esse pato em um maldito picolé. Feodora disse com um olhar furioso. Pluk exclamou enquanto abraçava Adeline. Como você OUSA? A Didi pode ser áspera, mas ela ainda é um bebê. Quack. Adeline gritou. Eu ainda vou congelá-la. Ela disse com um grunhido ganhando um olhar de Pluk. Por favor, me diga que todas as outras feras mágicas não são assim. Asta disse enquanto limpava a sálvia. Ah não na fazenda. Vandi respondeu. Fazenda? Asta, Feodora e Cara Azul perguntaram um pouco confusos. Pris não pôde deixar de suspirar quando seus olhos brilharam. Você quer dizer que reconstruiu a fazenda? Ah sim, obrigado à mãe e ao capitão Yami. Ainé respondeu, e ouso dizer que melhoramos. Desculpe, mas, Asta começou a dizer enquanto se interpunha entre eles, do que exatamente você está falando aqui? Todo o grupo havia saído da base dos touros negros e se viu indo para os fundos quando viram que estava colocando distância entre eles e a base. Eles estavam surpreendentemente longe disso enquanto caminhavam pelo caminho. Este é o nosso pequeno pedaço de casa que conseguimos reconstruir. Aishlingen logo explicou. Ficamos gratos ao capitão Yami por nos ajudar na reconstrução. Nossa vila era famosa por abrigar e resgatar feras mágicas. Aidan logo acrescentou. Nós cuidamos deles e lhes demos um lar. E como nossa vila tinha planícies bem grandes, todos eles adoraram. E uma curiosidade, quando os elfos guerreiros e os bons guerreiros em geral completam 10 anos, passamos pelo equivalente ao que Magna chama de iniciação. Aine disse, e uma vez que nossa besta mágia for escolhida, seremos companheiros para o resto da vida. Uau, sério? Asta perguntou. Isso significa que você escolheu a besta mágia? Não exatamente. Pris respondeu, enquanto coçava a cabeça de Adrien. É como os guias espirituais escolhem seus parceiros. Não podemos escolher nossa besta mágia, eles nos escolhem. Pluk acrescentou, alguns são mais exclusivos que outros. Isso explica por que você está com o pato. Feodora perguntou enquanto Pluk gemia em resposta. Isso significa que você também tem um? Cara Azul perguntou a Vandi. Claro. Vandi respondeu, mal posso esperar para vocês conhecê-la. Ah sim, como está fina? Prisma perguntou a ele. Ela tem sido uma garota muito boa no ano passado. Vandi disse. Ela está engolindo menos gente agora. Engolindo. Asta, Feodora e Cara Azul exclamaram. Oh sim. Pluk acrescentou. Ela me engoliu uma vez antes de se aquecer comigo. Agora ela só dá lambidas de olá como Adrien. Como se fosse certo, Adrien deu uma grande lambida em Pluk, fazendo seu cabelo se arrepiar enquanto Asta, Pris, Feodora e Cara Azul não puderam deixar de rir. Assim, Adrien deu um grito enquanto seu rabo balançava. Magna logo disse com um gemido. Pelo menos ela é sua favorita. Ela continua tentando me engolir assim que me vê. Anima o tio Mag, ela vai gostar de você em breve. Vandi disse, só precisamos fazer aqueles exercícios de confiança de que falamos. Magna disse em tom irritado, sim, quando os porcos voam. Eles logo chegaram a uma clareira quando Asta, Feodora, Cara Azul e Sachiko foram levados de volta por tal visão. Lá eles viram o que parecia ser algum tipo de cabana com uma grande cerca de madeira aberta, onde viram feras mágicas até onde a vista alcançava. Eles viram que alguns eram grandes e outros pequenos, e um casal parecia ser mãe enquanto cuidava de seus filhos pequenos. Uau! Asta disse enquanto seus olhos brilhavam. Caralho! Cara Azul disse. Tudo bem, Feodora disse. Isso é impressionante. Bimel Eleana. Pris disse enquanto sorria. Isso é ainda melhor do que eu pensava. Os trigêmeos e os irmãos mais novos apenas sorriram diante desse tipo de coisa antes de Aishlingen dar um passo à frente. Ela logo colocou os dedos na boca antes de soltar um assobio que os chocou. Alan. Ela logo gritou, vem aqui. Eles foram levados de volta pelo que puderam ouvir foi o chamado de um servo. Asta. Feodora e Cara Azul foram levados de volta quando viram o que parecia ser um servo branco prateado correndo ao lado da cerca, já que seus olhos eram de um roxo anormal como o de seu cabelo. Seus chifres eram galhos tão brancos quanto as próprias nuvens. À medida que o servo se aproximava, eles viram que ele tinha o dobro do tamanho de qualquer servo que tinham visto, pois possuía uma faixa prateada não natural ao longo de seu corpo, semelhante à de Adriens, sem mencionar que tinha uma cauda normalmente longa semelhante a essa de um cachorro. Ele pulou a cerca com facilidade antes de encostar a cabeça em Aishlingen. Bom dia, Alan. Aishlingen disse enquanto logo o alimentava com algumas fatias de maçãs e vegetais na palma da mão. É sempre bom ver você. Ele é grande. Feodora comentou. Asta disse praticamente maravilhado. Bem grande servo. Sussurrou. Sachiko disse enquanto seus olhos brilhavam. Cara Azul disse com o queixo ligeiramente caído. Puta merda. Este aqui é Alan, meu parceiro.
Aisling disse. Ele é um pouco aqui e ali, especialmente com seu tipo de magia, mas ele é mais uma pessoa sociável. Adeline apareceu na visão de Alan quando disse quack. Alan apenas bufou quando Adeline caiu no chão, e caiu sobre Pluck antes que ele voltasse a acariciar Aisling. Vê o que quero dizer. Ela disse entregando-lhe outra fatia de maçã. Pluck suspirou enquanto consertava Adeline, e quase toda vez que Adji quer começar algo. As orelhas de Alan logo se contraíram antes que ele percebesse que aquela familiar elfa humana, como a própria Pris, tinha pequenos espíritos grandes e pequenos aparecendo ao seu redor. Alan deu um passo em direção a ela enquanto a cheirava algumas vezes antes de começar a mordiscar seu rabo de cavalo. Pris não pôde deixar de rir enquanto gentilmente arrancava Alan dela antes de abraçá-lo. Eu também senti sua falta, amigo. Adrien logo se aproximou de Alan enquanto eles cheiravam um ao outro. Alan apenas deu uma lambida no nariz de Adrien antes de Adrien soltar um pequeno espirro. Ah, Asta disse. Acho que ele realmente gosta de você e Adrien. Como eu disse, tem um jeito com animais. Prisma disse com um sorriso. Alan logo olhou para Asta enquanto ele cheirava sua cabeça. Não demorou muito para que ele começasse a mordiscar o cabelo, surpreendendo-os. Pris e Aisling riram. Isso significa que ele gosta de você. Aisling disse enquanto arrumava o chapéu. Asta deu uma risada ao dizer. Ei, isso faz cócegas. Bem, pelo menos ele não está tentando comer você. Feodora disse. Eles logo ouviram o som de passos trovejantes vindo em sua direção. Opa, aí vem eles. Aidan disse enquanto Pris parecia reconhecê-los. Eles viram o que parecia ser um sapo prateado com olhos rosa e manchas roxas, uma grande onça malhada com olhos verdes e um lobo branco com olhos dourados vindo correndo. Pris imediatamente pulou a cerca antes de permitir que a onça azul que eles notaram tinha um total de 6 caudas na ponta a envolvesse em um abraço de urso enquanto ela ria. A onça começou a esfregar a cabeça na dela ao ouvi-lo soltar um ronronar, enquanto o lobo branco que parecia ter um conjunto de pedras incrustadas nas patas quando começou a soltar um gemido enquanto esfregava o corpo contra o dela. O que eles viram foi um sapo gigante pulando para o lado dela enquanto ela acariciava enquanto a lambia. Riu. Kiba. Fina. Pris disse enquanto ria. Olá, amigos. Também senti falta de vocês. Uau. Asta disse. Eles realmente a amam. Acho que ela é a favorita perto dela. Karazu disse. Eles podem ser nossos parceiros, mas todos amam o Pris igualmente. Aine disse. A mãe e o pai dela costumavam ajudar com os filhotes em nossa aldeia. A família deles praticamente os criou. Magna disse com um sorriso. Ela realmente é a princesa, certo? Pluck suspirou ao dizer. Sim, eles a veem mais como uma mãe. Fina notou Pluck enquanto ela pulava em sua direção dando-lhe um beijo antes de acariciá-lo. Bom dia para você também. Pluck gemeu. Quack quack. Adeline gritou enquanto tentava libertar Fina. Ribito. Fina disse enquanto fugia com medo de Adeline. Adeline começou a perseguir Fina com uma vara enquanto ela começava a pular para longe. Fina não. De novo não. Vande gritou. De jeito nenhum, esse é o seu parceiro? Asta disse, chocado. Sim, Vande disse com um gemido estranho, essa é Fina. Como ela está com medo de um pato? Feodora disse, ela é basicamente uma gigante. Você vai se surpreender. Pluck disse a ela, Fina pode ser grande, mas Adeline a assusta. Sério, o que diabos há de errado com esse pato? Feodora gritou, eu faço essa pergunta o tempo todo. Magna disse. Aine logo entregou um balde a cada um deles, aqueles que se encheram com comida própria como peixes, vegetais e vários tipos de carnes. Aine disse, agora a maneira como isso funciona é que nós os alimentamos com base em suas dietas. Basicamente, bestas que se parecem com meu amigo Kiba que obtêm carne como peixe, porco ou vaca, se eles se parecem com Alan. Eles recebem verduras e vegetais embora alguns tenham outras dietas específicas das quais você deve estar ciente, já que alguns deles incomodam a barriga. Ela logo entregou a cada um deles uma lista. Isso deve ajudar até que você memorize. Asta, Feodora, Pris e Karazu olharam para a lista, embora cada um deles não pudesse deixar de se encolher ao perceber como ela era detalhada. Uau! Karazu disse a Aine, você desenhou isso? Não. Aine respondeu, não consigo desenhar para salvar a vida de alguém. É verdade. Aisling e Aidan disseram. Isso é obra da Pluplu. Eu o reconheceria de qualquer lugar. Prisma disse. Quem uau? Asta disse. Tantos detalhes, Feodora disse. Alguns eu gostaria de não ter visto. Pluck disse insultado. Bem, desculpe ó por não saber arte se isso atingiu seu rosto como um tijolo. Você está tão ofendido? Feodora perguntou surpresa. Você nunca deve subestimar a sensibilidade de um artista. Vande disse. Eu posso ver isso. Asta disse, chocado. Bem, Pris disse enquanto limpava a garganta. Pelo menos você melhorou nos rostos. Lembrei-me que você costumava ser terrível. Você não conseguia nem desenhar um nariz direito. Pluck disse envergonhado. Haha, não me lembre. Bem, não há momento como presente. Aisling disse, Asta e Pris podem alimentar a mãe e os bebês, e vocês podem nos ajudar a alimentar os adultos. Esses caras não vão nos comer também? Karazu perguntou. Ah não, eles são mais amigáveis com as pessoas. Aidan respondeu, embora eu aconselhe cautela com aqueles que são mais agressivos em termos alimentares. Magna acrescentou, posso garantir que um deles quase arrancou meu braço com uma mordida. Bem, é reconfortante saber disso, punk de rua. Feodora disse em tom sarcástico. Magna gritou, espero que você enfrente a mesma coisa que eu fiz. Se eu acabar perdendo o membro, vou te matar enquanto dorme, seu maldito punk de rua. Feodora gritou. Pluck bateu na cabeça de ambos antes de dizer. Agora lembre-se, você tem que dar a eles a comida certa e especificada ou então eles ficarão com dor de estômago e não gostaríamos de estar lá quando isso acontecer. Você não quer dizer você? A Ling disse antes de ganhar um rosnado de seu irmão mais velho. Uau, até seus próprios irmãos desprezam você. Karazu disse.
Luke disse a ele, bem, eu nunca pedi por eles, mas aqui estão eles. Assim, todo o grupo foi para as tarefas que lhes foram atribuídas na fazenda, com Pris e Asta indo até onde as mães e os bebês estavam. Estava em um local separado quando viram o que parecia ser uma cabana. Asta podia ver os pequenos animais mágicos brincando uns com os outros enquanto as mães os observavam de perto. Ele podia ver seus pelos ou escamas brilhando sob a luz do sol. Uau! Asta disse espantado, eles são lindos. Sim, eles são. Pris disse, eu nunca me canso de olhar para eles. Asta estava prestes a se aproximar antes que Pris o impedisse. Deixe-me ir primeiro. Ela disse suavemente, vou lhe mostrar um dos truques da minha mãe. Asta não pôde deixar de se perguntar o que ela quis dizer com isso, embora tenha ido na frente dele, ele ficou onde estava enquanto havia se aproximar deles. As feras pareciam ter ficado hostis quando ele percebeu que seus corpos pareciam ter mudado. Pris parou a poucos metros à frente deles quando um deles se aproximou de seus dentes arreganhados. Ele viu que ela parecia estar pronta para morder a cabeça da garota elfa humana, embora Pris se mantivesse firme. Com uma respiração profunda, ela estendeu ambas as mãos em direção à criatura enquanto ela se agachava um pouco. Ele viu que a fera parecia ter se acalmado um pouco enquanto ela escondia os dentes. Pris logo apertou a mão esquerda antes de estender a direita. Ela fechou os olhos enquanto se afastava da criatura, embora mantivesse a mão direita estendida. A fera mágica parecia estar focada na palma da mão aberta. Lenta, mas seguramente a fera se inclinou e seu nariz tocou sua mão. Uau! Asta disse, admirado. Em poucos momentos ele viu as criaturas se tornarem dóceis quando ela começou a lamber as bochechas, fazendo-a rir. Asta, Pris disse enquanto gesticulava para que ele se aproximasse. Vamos. Está tudo bem? Asta perguntou com cautela. Pris apenas assentiu enquanto gesticulava para que ele voltasse, o que ele fez desta vez. Prisma logo pegou seu pulso, estenda sua mão, ela disse antes de permitir que sua palma tocasse a dele, assim. Quando ela tirou a mão da dele, ele a manteve ali enquanto permanecia tão calmo quanto ela. Fique perfeitamente imóvel. Pris instruiu, deixe-a vir até você. Asta observou a criatura começar a se aproximar dele, até que finalmente seu nariz tocou a palma da mão dele. Com isso, seus olhos brilharam apenas pela forma como a fera começou a lamber seus dedos. Os outros pareciam ter seguido o exemplo quando começaram a mostrar seu lado amigável. Agora alimentá-los não será um problema. Pris disse com um sorriso, eles vão confiar em nós agora. Você é realmente incrível. Asta comentou, você também fazia esse tipo de coisa? Pris deu uma risada tímida, sim, sim. Como eu disse, mamãe me ensinou todos os seus truques sempre que estava em patrulha ou caçando, porém eu não sou tão bom quanto ela. Asta percebeu que sua expressão mudou ligeiramente quando ela começou a alimentar os pequenos. Ele notou que os espíritos ao seu redor pareciam ter mudado de azul e amarelo quando ela estava de costas para ele. Prisma? Asta perguntou enquanto alimentava as mães. Há algo errado? Por que você pergunta? Prisma perguntou. Os espíritos, ele ressaltou. Você disse que eles reagem ao que você está pensando ou sentindo. Eles apenas mudaram de cor. A princípio ela não pareceu notar até perceber que o pelo e a aura ao redor deles eram azuis. Oh, ela disse. Então eles fizeram. Os olhos de Asta suavizaram antes que ele se aproximasse dela depois de dar comida a todas as mães. Ei, ele disse enquanto colocava a mão no ombro dela. Você sabe que pode me dizer o que está pensando. Afinal, somos amigos. Pris hesitou quando se sentou no chão. Aproximando as pernas do corpo, ela praticamente as abraçava. Asta sentou-se ao seu lado enquanto os bebês se sentavam ao seu redor. Por um tempo ela não disse nada enquanto enterrava o rosto nos joelhos. Asta parecia ter entendido a ideia como havia lembrado na noite anterior. Isso, ele logo disse. Tem a ver com o seu ataque de pânico da noite passada? Ela apenas se encolheu com esse tipo de coisa, pois não respondeu à pergunta dele. Nesse ponto, Asta ficou um pouco nervoso. Ah, você não precisa falar sobre isso se não quiser. Asta, Pris logo disse ao interrompê-lo. Posso te perguntar uma coisa? Asta respondeu engolindo em seco. Sim, ok. Ela respirou fundo. Você acha que existe algo chamado de pesadelo ruim? Ele não pôde deixar de parecer confuso. Você quer dizer apenas um pesadelo? Pris balançou a cabeça. Quero dizer, como um pesadelo muito ruim, como o tipo de coisa que é tão assustadora que faz você sentir que era real? Com isso ele não pôde deixar de parecer ainda mais confuso com esse tipo de pergunta, embora desta vez não tenha respondido. Um dos bebês animais mágicos foi até o Prisma. Ela afastou as pernas do corpo antes de abraçar a pequena criatura, permitindo que ela sentasse em seu colo junto com os outros espíritos menores que estavam ao seu redor. Ontem à noite, Pris logo disse ao poder ver brevemente o pesadelo novamente, o pesadelo que tive, isso vai parecer estranho, mas acho que fui morto. Morto. Asta não pôde deixar de explicar, confuso. Com isso, Pris parecia nervosa quando começou a soltar um barulho envergonhado. Quase imediatamente ela escondeu o rosto no capuz do manto dos touros negros. Ju, exatamente como eu pensei. Pareceu estranho. Pris disse, desculpe por ter mencionado isso. Não. Asta exclamou, isso me chocou, só isso. Ele respirou fundo, mas falando sério, você foi morto no seu sonho? Tem certeza? Eu acho. Ela respondeu nervosamente, enquanto gemia ao começar a bater um pouco a cabeça, talvez eu não sei. Minha cabeça dói pensando nisso. Asta percebeu isso quando colocou os braços em volta dela, tentando confortá-la, enquanto ela respirava fundo. A única coisa que me lembro do sonho foi, ela começou a dizer enquanto seu corpo tremia, eu estava fugindo de alguma coisa. A tempestade em que eu estava não parecia normal. E por um momento Pris viu ela mesma segurando o familiar, mas estranho embrulho em seus braços, eu estava segurando algo. Algo importante. Importante. Asta disse. Eu nem sei o que era, mas tive aquela sensação. Ela explicou enquanto olhava para suas mãos enquanto elas tremiam. Mas, a coisa mais assustadora sobre isso foi, eu nem sei do que eu estava protegendo isso.
Ela não pôde deixar de se abraçar para não tremer. Eu nem me lembro porque estava lá ou o que estava fazendo. Estou com medo. Asta apertou ainda mais ela quando todo o seu corpo começou a tremer. Ele viu os espíritos ao seu redor ficarem pretos, desde o pelo até a aura. Prisma. Asta disse enquanto começava a massagear suas costas. Eu não sei como foi passar pelo que você está passando sim, pode ser muito assustador, mas... Ele logo disse a ela com um pequeno sorriso. Talvez não saber seja uma coisa boa. Pris apenas parecia um pouco confuso para ele quando viu que os espíritos começaram a recuperar sua cor natural. Ele logo disse, talvez não seja o cara mais inteligente da sala, mas sei que se formos pacientes e tivermos sorte, obteremos as respostas que precisamos. E eu não sou dizendo que você deveria esquecer isso completamente, mas apenas desacelere as coisas, e quem sabe, talvez encontremos algumas respostas. Afinal, é por isso que estamos aqui, certo? Ele viu que as cores dos espíritos começaram a voltar completamente, pois pareciam mais vivas do que antes. O próprio corpo de Pris parou de tremer enquanto ela parecia ter se acalmado. Ele logo viu que ela tinha um sorriso no rosto ao romper o abraço. Você é um bom amigo, Asta. Ela disse, e pelo que vale a pena, acho que você é muito inteligente. Asta deu um sorriso e uma risada. Obrigado, Pri. Os dois começaram a rir quando os bebezinhos começaram a pular em cima deles e a dar-lhes beijos. Embora sem o conhecimento deles, um certo capitão estava por perto enquanto ouvia toda a conversa. Ele encostou-se na árvore enquanto pensava no que Pris havia explicado a Asta. Ele comentou enquanto dava uma tragada no cigarro. Sabe, leite morno pode afastar os pesadelos. Depois que terminaram de alimentar as bestas mágicas, eles começaram a voltar para a base. Embora eles tivessem decidido fazer uma corrida enquanto desciam a colina com Asta, Magna, Feodora e Karazu pescoço a pescoço, e Pris estava ficando atrás deles. Vamos! Magna disse, tente acompanhar. Eu não vou perder. Asta gritou. Você consegue parar de correr tão rápido? Pris gritou enquanto respirava fundo. Sério, você precisa melhorar sua resistência. Feodora disse ao perceber o quão desgastada ela parecia. Estou com ela nessa. Karazu disse. Não é minha culpa. Pris gritou. Não posso ajudar se for o mais lento. Pluk disse, enquanto corria para trás sem problemas. Bem, você deveria ter feito aquelas sessões de treinamento com minha mãe. Dessa forma, você pode se atualizar. Não sou tão rápido quanto você, Plu-Plu. Sou mestiço, lembra? Sem desculpas. Pluk disse enquanto acelerava. De repente, os quatro se encontraram batendo nas costas de Magna quando Pluk parou quando ele se virou. Eles quase tropeçaram, embora tenham se recuperado rapidamente. Ai, Asta disse, antes que ele e os outros percebessem quem estava na frente deles. Lá estava uma jovem de 15 anos como Asta e Feodora. Ela tinha uma constituição esbelta e olhos rosados, além de longos cabelos prateados, que geralmente são amarrados em tranças. Seu centro bate na testa. Ela usava um par de brincos roxos com formato de cruz florida e uma pulseira de prata no pulso esquerdo. Sua roupa consistia em um vestido curto roxo sem mangas e sem costas coberto por um blazer prateado. O blazer tem um design sem costas com mangas presas nas costas que se estendem um pouco além dos cotovelos com punhos dourados. O blazer também tem um par de alfinetes da Casa Silva presos ao redor da área da clavícula com bordas com babados e um fraque arredondado que se estende até os joelhos. Além disso, o blazer se estende até o pescoço, onde tem bordas com babados e é preso por um medalhão de ouro. Ela usa um cinto de couro marrom que sustenta sua bolsa, que tem uma cor semelhante e enfeites dourados nos cantos. A bolsa fica em seu lado direito e contém seu grimório. Ela também usa um par de polainas prateadas com punhos dourados em ambas as extremidades e um par de sandálias. Ela está vestindo um manto preto. Asta pensou, isso significa. Quem deveria ser? Karazu perguntou enquanto caminhava em direção a eles. Pluk imediatamente rosnou quando disse, diga-me, isso é uma piada. O que ela está fazendo aqui? Você sabe quem ela é? Feodora perguntou enquanto dava um sorriso de escárnio. Mas como nome de toda a família dela. Pluk respondeu enquanto lançava um olhar malicioso para a garota de cabelos prateados. Uau, mano. Aislinn disse, lembre-se do que a mãe disse. Pluk disse, eu não me importo. Por que ela está aqui? Pessoal, Magna logo disse, esta é sua colega. Ela é a outra recruta deste ano. Espere um minuto. Pris logo disse ao notar a cor de seu cabelo. Ela é. Espere um colega? Asta disse antes que seus olhos brilhassem. Gosto do som disso. Ele logo estendeu a mão para ela. Olá, meu nome é Asta da Vila Age, e está Feodora da mesma vila. Asta Feodora começou a dizer. Você honestamente não quer fazer isso. Pluk acrescentou. Vamos fazer o nosso melhor juntos. Ele disse, prazer em conhecê-lo. A garota olhou para Asta antes de olhar para a mão dele. Para sua própria surpresa, ela deu um tapa. Ei! Feodora disse ao ficar imediatamente na frente dele. O que você pensa que está fazendo? Eu não dei permissão para ele falar comigo. A garota logo disse asperamente, e também não me lembro de ter lhe dado um. Os olhos de Feodora se contraíram antes que ela percebesse repentinamente. Um membro da realeza, hein? Não admira que eu odeie você. Pluk bufou antes de dizer. Típico. Eu esperava isso de alguém como você. Especialmente para alguém como você. Noelle olhou para Pluk quando percebeu que ele estava olhando de soslaio. Então, você deve ser um dos barbados. Pensar que alguém como você é da realeza. Você deveria saber que não é assim que se fala com uma dama. Caia na real como se você demonstrasse algum respeito. Pluk acrescentou enquanto rosnava. Não fique todo alto e poderoso. Feodora disse a Noelle enquanto estalava os nós dos dedos. Isso vai me fazer querer matar você ainda mais. Você não é da realeza também? Pluk perguntou a ela, nem mesmo notando uma leve contração em sua orelha. Quero dizer, você é do reino Diamond. Karazu logo disse com um olhar furioso. É melhor você tomar cuidado onde pisa, senhorita real. Se não tomar cuidado, você pode tropeçar. A menina apenas lhe disse. O que será isso, estrangeiro?
Vamos apenas dizer que você terá uma queda desagradável, ele disse enquanto ia desembainhar sua espada. Ainé imediatamente se interpôs entre eles quando disse, ei, não deveríamos brigar um com o outro. Sim, Vande acrescentou, somos todos uma grande família, lembra? Ainé Vande, não a defenda. Pluk gritou com seus irmãos, fazendo-os estremecer. Mas Pluk, Aisling disse, você sabe o que mamãe e papai disseram, certo? Aidan disse, vocês deveriam saber muito bem sobre a família dela em geral. Pluk disse, como eles tratam as pessoas. O que acabamos de ver, eu digo que ela não é melhor do que sua família amaldiçoada. Você é uma Sylvia. Pris logo exclamou ao perceber, ao chamar sua atenção. Então, isso deve significar o irmão mais novo do seu senhor Nozel. Você está certo. A garota disse, meu nome é Noelle Sylvia. Pertenço à família real deste reino. Oh, o quê? Asta exclamou quase empurrando Feodora para fora do caminho, família real. Imediatamente ele ficou de joelhos quando começou a se curvar. Eu peço perdão. Asta, Feodora exclamou antes de forçá-lo a se levantar. Não se rasteje por ela. Ela é da realeza. Exatamente, Feu. Asta disse. Temos que prestar homenagens, você sabe. Respeite minha bunda. Feodora gritou. Eles não merecem nada. Você tem alguma ideia do que membros da realeza como ela fazem com pessoas como nós? Karazu disse. Eu concordo. Pessoas como as Sylvias não merecem nada. Especialmente, Pluk disse a Feodora um pouco confuso. Espere, por que você está dizendo isso? Você também é da realeza. Feodora se contraiu novamente enquanto parecia ter uma expressão fria nos olhos. Pelo menos ele entende diferente de vocês dois. A garota chamada Noelle disse, fazendo Feodora rosnar e Pluk olhar. Assim como você, Sua Alteza. Pris estremeceu com esse tipo de coisa antes que Noelle dissesse. Mas se você me perguntar, você escolheu o tipo errado de pessoa para se associar. Com isso, os olhos de Pris se arregalaram, assim como os outros, enquanto até mesmo os trigêmeos e irmãos mais novos ficaram de queixo caído. Desculpe. Prisma disse. Deixe-me esclarecer, Noelle disse antes de apontar para o grupo, você se associou a insetos inferiores. Alguém que mal tem mana, alguém que é estrangeiro e ladrão, um estranho que se desonrou como membro da realeza. E ouso dizer, seu olhar logo mudou quando ela olhou para Pluk, um real cujo pai decidiu se associar com alguém que não é humano e um mero plebeu. Um inseto. Asta exclamou. Quem você está chamando de inseto? Humilde. Magna gritou. O que você disse sobre a mamã? Jubei gritou enquanto pegava uma faca. Uau! Aidan disse enquanto tirava dela, sem facas. Isso é perigoso. Estranho, Vande disse, pensei que papai pegou isso. Os olhos de Pluk se arregalaram quando ele pegou seu grimório. Você não tem o direito de julgar quem meus pais podem amar. Pelo menos minha mãe aceita e respeita as pessoas, a não ser a família amaldiçoada. Magna imediatamente o segurou quando ele disse, Pluk não. Ah, me deixar ir. Pluk exclamou, são pessoas como ela que me deixam doente. Aisling imediatamente pegou seu grimório, enquanto um conjunto de esferas se formava entre seus dedos, magia de explosão, pop rocks. Ela os jogou aos pés de Pluk quando ele imediatamente pulou para fora do caminho com um grito. Pluk gritou, Aisling, o que você está fazendo? Salvando sua sanidade, mano. Aisling gritou. Ei, Karazu disse a ela, enquanto desembainhava sua lâmina e olhava feio. Para que conste, eu não me tornei um ladrão por escolha própria. Algo que você não entenderia, seu maldito membro da realeza. Aniki, senhora. Sachiko gritou enquanto segurava pelo braço. Noelle bufou ao dizer a Pris, Sua Majestade, essas pessoas estão fora do seu alcance. Você não precisa se associar a elas quando tem alguém como eu. A respiração de Pris tornou-se superficial quando ela começou a suar. Os espíritos ao seu redor começaram a escurecer novamente, o que Asta parecia ter notado. Prisma? Asta disse. O Feodora disse agora há pouco percebendo que os espíritos mudaram de cor e eles até começaram a tremer. Isso deveria acontecer? O que diabos está acontecendo? Karazu disse. O que Magna disse antes mesmo de perceber que alguns deles começaram a encolher. Aisling disse quando ela e os outros perceberam o que estava acontecendo. Ele viu que o corpo dela ficou tenso quando ela colocou a mão em seu ombro. É justo, considerando seu título. Você pertence à alta sociedade em vez de aqui. Pluk notou Pris tremendo e os pequenos espíritos estremeceram. Alguns deles até começaram a mudar de forma. Ele disse para Noelle. Ei, já chega. Você está assustando ela. O que há para ter medo em Barbados? Noelle recompilou. Estou apenas contando a verdade a ela. Não é honroso contar a verdade que você aprendeu uma vez? Pluk logo argumentou. Você acha que isso é verdade? Você é desprezível porque é distorcido. É como dizem, a maçã não cai muito da árvore. Noelle estremeceu antes de perguntar. E suponho que você saiba o que a princesa quer? Pluk argumentou. Bem, eu a conheço há mais tempo. Claro que conheço. Ela não vai se associar com pessoas ricas e mimadas que não se importam com ninguém além de si mesmas. Os pequenos espíritos logo ficaram mais agitados, pois quando suas cores escureceram, tudo o que conseguiam ver eram pontos brancos em seus olhos. O Pluk Vande disse parecendo nervoso. O que está acontecendo? Asta disse ao ver que os espíritos começaram a brilhar com um estranho brilho azul escuro. Por que eles estão fazendo aquilo? Feodora disse ao perceber que até os olhos deles começaram a brilhar. Pluk, Jubei disse. Agora não, estou reclamando. Pluk logo disse antes de contar a Noelle. E assim como aquele dito grupo você é o principal exemplo. Pluk, Aidan disse, enquanto Ainé tentava acalmar Pris. Noelle disse enquanto olhava para ele. Você acha que seu grupo é melhor? Ele logo disse com um olhar furioso. Pelo menos aqui, não temos alguém que foi criado para odiar como seus pais. Os olhos de Noelle se arregalaram enquanto ela gritava, não ouça a falar sobre meu
Pris de repente soltou um grito quando de repente os espíritos pareceram crescer significativamente. Todos imediatamente se abaixaram e se cobriram quando os espíritos começaram a lançar vários ataques. A maioria foi de ataques elementais, pois abriu um buraco no prédio, criando uma nuvem de poeira. Todos ficaram em choque com o que acabará de acontecer, já que a maioria dos pequenos espíritos parecia murcha como uma fruta. Apenas pare. Pris gritou enquanto ela estava praticamente chorando. Todos vocês parem com isso. E assim todos foram levados de volta quando Pris decolou. Assim como ela fez, os pequenos espíritos, incluindo Lemuri, desapareceram de repente e Adrien seguiu atrás dela. Ela manteve a cabeça baixa, pois nem percebeu que Yami estava na sua frente. Ela passou direto por ele, quase esbarrando nele. Prisma. Asta gritou enquanto corria cegamente para a floresta. Espere. Voltar. Feodora gritou. Prisma. Cara Azul gritou. Aisling deu um tapa no braço de Pluck, fazendo-o grunhir. Olha o que você fez. Você sabe que os espíritos reagem dessa maneira quando Pris fica ansioso. Como ela fez isso? Magna exclamou. Eles abriram um buraco na base. Pluck disse à irmã. Bem, você sabe a quem agradecer. Aquela horrível Sylvia. Noelle disse enquanto se arrumava. Ela vai aprender. Afinal, ela é da realeza. Eu definitivamente vou te matar por isso agora. Feodora disse com um sorriso irritado no rosto. Não se eu fizer isso primeiro. Cara Azul disse. Qual diabos é o seu problema? Asta gritou para Noelle, princesa ou não, todos deveríamos ser colegas como cavaleiros mágicos. Quem se importa se você é da realeza? Isso mesmo, Asta, conte a ela. Magna gritou. Status não significa nada. Se a própria princesa pode entender isso, você também pode. É claro que o status é importante. Noelle contou a eles. Como você acha? Asta e Magna gritaram. Vocês são camponeses tolos, incapazes de entender isso apenas com palavras? Ela disse. Ela logo estendeu a mão, pois ela havia emitido uma luz azul, o que os fez voltar. Acho que terei que mostrar a vocês as diferenças entre nossos poderes mágicos. Oh, Feodora disse enquanto emitia garras de gelo. Você está querendo lutar contra seu maldito membro da realeza? Uau, Feu! Asta exclamou. O que você pensa que é? Magna gritou. Cara Azul sacou sua lâmina e pegou seu grimório. Pode vir, seu pirralho mimado. Pluck acrescentou enquanto tirava suas espadas de seu grimório. Você está realmente pedindo por isso. Quanto menos silivas, melhor. Uau, pessoal, não. Vand exclamou. Sim, que haja sangue. Jubei gritou. Jubei. Os trigêmeos gritaram. A água começou a se formar em torno de sua mão enquanto o corpo de Asta tremia enquanto os quatro se preparavam para atacar. Saiba seu lugar, ela disse antes de lançá-lo em direção a eles. No entanto, o ataque não atingiu nenhum deles, pois a esfera de água parecia ter mudado de direção e atingido Magna, deixando-os completamente estupefatos. O que? Feodora disse, chocada. Bem, isso aconteceu. Cara Azul disse, guardando sua lâmina. Pluck disse sem jeito, você pretendia fazer isso ou? Noelle apenas estalou a língua antes de se afastar dele, o que apenas irritou Pluck. Sua pequena puta. Magna gritou, enquanto arrumava seus óculos agora molhados. Você tem coragem. O que você acha que está fazendo com seu veterano? Você estava parado no lugar errado. Noelle apenas lhe disse. Quem lhe deu permissão para ficar aí? O que? Asta gritou. Sou errado? Feodora disse. Como ele poderia estar no lugar errado se estávamos bem na sua frente? Você nos teve, exatamente onde nos queria, e ainda assim errou. Cara Azul disse. Pluck disse com um grunhido ao dizer você realmente é um bastardo como seu irmão. Porque você Magna disse, eu sou seu veterano. E eu sou da realeza. Ela argumentou. Isso não significa merda, seu pequeno idiota. Feodora gritou enquanto olhava. Magna rosnou enquanto gesticulava para Yami, que estava atrás dela em determinado momento. Escute-me. Eu não me importo se você é a irmã mais nova do Capitão Prateado. A única pessoa que aceitou você aqui é o Capitão Yami. Seja grato, seu idiota. Noelle logo fez algo que nenhum dos dois esperava. Ela jogou o roupão no chão, pois isso os fez pular. Como se eu fizesse parte desse time patético. Noelle gritou apenas chocando-os. E assim ela foi embora deixando todos estupefatos novamente com o que acabará de acontecer. Ei! Magna gritou enquanto pegava o manto caído. O que diabos você pensa que está fazendo? Quem se importa com os touros negros? Ela disse, eu não preciso dessa coisa imunda. Este é o pior esquadrão de cavaleiros mágicos e não é onde a realeza como eu e a princesa pertencem. Ela logo saiu, passando por Yami novamente enquanto ele observava tudo. Bem, não volte. Pluck gritou. Volte para aqueles monstros que você chama de mãe e pai. Pluck, seus irmãos gritaram. Isso está indo longe demais. Aidan contou a ele. Sério, qual é o seu problema, cara? Magna gritou. O quê? Uma vadia como ela mereceu. Ela pode chutar pedras, eu não me importo. Pluck exclamou fazendo Aisling, Ainé e até Feodora suspirarem. Pluck barbados. Eles ouviram a voz de Yukiko gritar de dentro, fazendo Pluck congelar. É melhor você cuidar da boca, ou vai ter outra lição durante suas sessões de estudo. Pluck engoliu em seco enquanto se encolhia um pouco, desculpe. Como ela ouviu isso? Cara Azul disse. Basicamente temos super audição. Foi tudo que Vandy respondeu enquanto apontava para os ouvidos. O manto que eu trabalhei tanto para conseguir, Asta disse estupefato, ela simplesmente jogou fora como se não fosse nada. É por isso que você está chateado. Feodora exclamou. Yami suspirou enquanto dizia a eles enquanto dava uma tragada no cigarro. Nossa, vou sair por um minuto e vocês, crianças, já estão tentando se matar. Desculpe, tio Yami. Jubei disse, escondendo a faca nas costas. Capitão Yami, você sabe como são aqueles bastardos da família Sylvia. Pluck argumentou.
Yami disse a ele, eu sei como sua família e a deles tiveram uma rivalidade que durou muito tempo. Ele logo olhou para a base e disse enquanto sua sobrancelha se contraía, mas o que diabos aconteceu com a minha base? Isso foi um pequeno acidente com a princesa, senhor. Magna disse, não tenho certeza do que aconteceu exatamente, mas... Asta logo soltou um grito quando Feodora e Karazu pareciam ter chegado a uma conclusão repentina. Isso mesmo. Asta exclamou, precisamos encontrá-la antes que ela se machuque. Por que diabos você ainda está aí parado? Feodora disse antes de começar a correr para onde Pris foi. Vamos. Ei, espere por mim, Feu. Asta gritou antes de ir alcançá-la. Sério, aquele pequeno batata frita é mais problemático do que vale a pena. Karazu disse enquanto corria atrás deles. Aniki fosco. Sachiko gritou enquanto corria atrás dele junto com Yoshi, que começou a latir. Yami gritou para eles, ei, onde vocês estão indo? Eles, o Vand logo começou a explicar, enquanto apontava para Pluk meio que disseram algumas coisas delicadas e Pris pode ter surtado, fazendo com que os espíritos destruíssem a base. Pluk pode ou não ter ajudado com a situação. Jubei acrescentou, como sempre. Calha a boca, Jubei. Pluk disse, não, ela está certa. Você foi longe demais. Vand disse, você sabe que ela é sensível em ser da realeza. E como você pode dizer isso ao nosso novo membro? Aidan perguntou. Pluk disse com um grunhido, o que não é como se uma Sylvia como ela tivesse sentimentos. É verdade, Yami, senhor. Magna respondeu, dito isto, eu não tinha ideia de que ela poderia surtar. Isso significa que não podemos fazer aquela festa de inauguração do Pris? Ainé perguntou preocupante. Yami suspirou enquanto dava um tapinha na cabeça de Ainé antes de responder, não descarte isso ainda. Ele logo se virou para Pluk e lançou um olhar furioso. Ei, gênio, sua pequena rivalidade fez com que seu melhor amigo fugisse. Você vai ajudar a encontrá-la. Pluk suspirou ao dizer, como se eu tivesse escolha eu faria isso de qualquer maneira. Yami disse a ele enquanto segurava sua cabeça, e também não há conversa fiada. Pluk gemeu ao pensar, por que entrei neste time de novo? Sim, vamos encontrar o Prisma. Jubei gritou. O grupo estava prestes a se espalhar, mas Yami parou Jubei em seu caminho. Jubei disse, chocado. E você, nós conversamos sobre isso sem facas. Você vai arrancar os olhos de alguém. Yami disse a ela, eu não tenho uma faca. Ela disse com um olhar inocente nos olhos. Yami apenas olhou para ela enquanto estendia a mão. Ele disse a ela com mais firmeza, largue a faca. Jubei imediatamente cedeu ao responder com um gole, sim, senhor. E assim ela deixou cair a faca na mão dele. Lá, Yami disse, isso foi tão difícil? Magma disse a Pluk, você realmente precisa controlar sua irmãzinha. Calha a boca, Magna. Pluk disse a ele. Assim, todo o grupo se espalhou pela floresta para encontrar Pris, nenhum deles ignorando que Noelle estava montando alvos de treino nas proximidades. Ela não sabia quanto tempo estava correndo. Ela nem sabia para onde estava correndo. Ela apenas parecia confiar apenas nos instintos. Ela continuou correndo cegamente enquanto sentia que seu coração estava praticamente apertado como um torno. Ela só não queria pensar no que havia acontecido, queria se livrar do que havia acontecido. Isso a lembrou de um lugar ruim, um lugar do qual ela não queria se lembrar. Ela não queria sentir o que estava sentindo agora. Na verdade, ela estava tão imersa em seus próprios pensamentos que nem viu o que estava à sua frente quando seu pé de repente prendeu-se na raiz de uma árvore arrancada. Ela caiu no chão ao bater em uma árvore e acabou acertando o cotovelo. Ai! Pris esfregou o braço enquanto ela removia a manga do braço para ver um hematoma arroxeado recente. Dói. Ela gemeu novamente enquanto esfregava o cotovelo enquanto seu braço tremia. Ela pegou o capuz e puxou-o sobre a cabeça para cobrir seu rosto. Ela fungou um pouco, pois podia sentir suas cicatrizes doendo ao se colocar em posição fetal, antes de colocar a mão sobre o hematoma. Eu não quero ficar preso. Ela podia sentir as lágrimas escorrendo por seu rosto novamente, enquanto sua visão ficava um pouco embaçada. Não demorou muito. Ela se sentiu fechar os olhos quando a última coisa que viu foi Adrien, que se sentou ao lado dela enquanto enrolava seu corpo em torno dela. Os pequenos espíritos logo reapareceram perto de seus pés, pois ela podia ouvi-los conversando com ela. Prisma, aí está você. Ela podia ouvir o farfalhar das folhas sopradas pelo vento ao seu redor enquanto ela se escondia atrás de uma árvore. O som dos pássaros podia ser ouvido em seus ouvidos, pois ela estava segura debaixo dos galhos, pois não conseguia ver o que estava à sua frente. A única coisa que ela conseguia ver eram os pés dos pequenos espíritos, bem como a cauda do seu raptor, que estava sentado contra ela, embora outro par de pés, como quem quer que fosse, usava um par de sandálias marrons logo se aproximasse. Então foi para aqui que você fugiu. A voz de um homem disse, sua voz soava calmante e reconfortante. Você deu um grande susto em todo mundo. Prisma não está aqui. Pris disse, ela está viajando. O homem disse enquanto se ajoelhava. Você sabe quando ela vai voltar? Pris apenas balançou a cabeça enquanto soltava um gemido. Ela sentiu uma mão quando ele conseguiu erguer seus dedos. Vem agora, não há necessidade de se esconder. Seu capuz foi removido de sua cabeça e lá ela se deparou com um rosto muito familiar. Antes dela havia um jovem que era um elfo alto e esbelto, com pele branca e traços faciais um tanto afeminados e olhos dourados. E seu cabelo branco estava preso em uma única trança. Aqui estamos. Ele disse com um sorriso caloroso e reconfortante. Assim é melhor. Você realmente surpreendeu a todos com esse pequeno truque. Acho que desta vez você até assustou os conselheiros do seu pai. Lishit. Pris logo disse, eu não tive a intenção de destruir nada, eu só. O elfo Lishit apenas balançou a cabeça antes de se sentar ao lado dela. Nenhum de nós é louco. Sabemos que você nunca diria aos espíritos para machucar alguém ou destruir nada. Mas a festa da tia é tudo. Foi apenas um acidente. Teita sabe disso, assim como Lemiel e seus pais.
Pris apenas suspirou enquanto se apoiava nele. Por sua vez, Lichit colocou o braço em volta dela enquanto lhe dava alguns tapinhas. Você sabe que estou aqui para ajudá-lo, Prisma. Ele disse, como líder, é minha responsabilidade para com todos, sejam eles humanos ou elfos, ajudar a resolver seus problemas da melhor maneira que puder. Mas também estou aqui como seu amigo e família. Mente, você pode me dizer. Pris logo falou. Lichit, quando você foi escolhido para liderar nossa tribo, alguém já lhe disse o que você poderia ou não ser. Eles disseram com quem você se relacionava estava errado. O olhar de Lichit suavizou-se com isso, antes que ele parecesse ter se recomposto. Agora entendo por que Patri e Ria ficaram chateados. Os conselheiros disseram algo para você antes, não foi? Ela logo disse hesitante, eles disseram que um dia uma decisão seria tomada, independentemente do que o pai lhes dissesse. Mas eu não posso. Lichit parecia ter entendido a ideia quando seu olhar se suavizou. Eu entendo. Você não precisa terminar. Não quero decepcionar ninguém, mas não sei se posso ser como o pai ou o pai dele. Não sei se serei a rainha que eles querem que eu seja para Clover. Eu nem sei se posso ajudar nosso povo a ser aceito pelos outros humanos. Ela disse honestamente, tenho medo que eles me levem. Não quero ficar presa. Lichit suspirou. Você está certo. É assustador. Tenho certeza de que Zei sentiu o mesmo quando foi declarado rei. Liderando um país inteiro, eles são grandes sapatos para preencher. Mas isso não significa que você está preso. Pris não pôde deixar de parecer confuso com esse tipo de coisa antes de dizer a ela. Ninguém me escolheu para assumir o manto de líder de nosso povo. Mãe, mesmo que ela não seja humana. Lichit, Prisma disse. Você também pode ter a mesma escolha. Ele disse a ela. Você não precisa esperar que alguém faça isso para você. Sua resposta não virá hoje nem amanhã. Será no seu horário. Ele logo deu um abraço nela, o que ela não pôde deixar de recuar. Apenas saiba que qualquer escolha que você fizer, quer você decida assumir o trono ou não, estaremos ao seu lado em cada passo do caminho. Pris não pôde deixar de sorrir antes de retribuir o abraço. Ela fechou os olhos enquanto sentia seu calor. Ei, garota lagarto. Pris estremeceu ligeiramente quando ela abriu os olhos. Seu capuz ainda estava sobre sua cabeça quando ela viu um par de botas pretas paradas na sua frente. Adormeci? Ela pensou enquanto esfregava os olhos enquanto mantinha a cabeça baixa. Ela podia detectar o cheiro de tabaco no ar. Então você teve um sonho legal? Yami perguntou enquanto dava uma tragada. Pris puxou um pouco o capuz enquanto ainda segurava o cotovelo. Pris não está aqui. Ela está fora da cidade. Yami disse. Sério? Ela está fora da cidade? Bem, se você a vir, diga isso a ela. Ela precisa voltar para a base. Ela tem algumas limpezas para fazer. Sim, Pris disse enquanto esfregava o cotovelo para aliviar o hematoma. Com certeza contarei a ela quando puder. Embora ela possa demorar um pouco para voltar. Ei. Yami disse enquanto se impedia de se levantar. Sabe, você não precisa escolher o que as pessoas escolheram para ser. Você faz suas próprias regras, princesa ou não. Pris recostou-se na árvore enquanto olhava para o céu. Adrien descansou a cabeça no colo dela enquanto os pequenos espíritos voavam acima de sua cabeça. Ela logo falou. Você sabe, nos 6 meses que fiquei em Age, me senti normal pela primeira vez na minha vida. Mesmo depois que Asta, Yuno e Fel descobriram que eu era princesa, eu era na verdade uma pessoa normal. Garoto e eu nos encaixamos perfeitamente. Ninguém basicamente se aproximou de mim e disse que eu tinha que deixar aquela vida para trás. Mas quando Noelle falou comigo, eu simplesmente me senti preso. Tenho medo de ficar preso. Ela logo olhou para ele, enquanto tirava parcialmente o capuz do rosto. É meio estranho dizer isso? Yami soltou um suspiro antes de se sentar na grama. Bem, eu não pensaria muito nisso. Ela disse que estava um pouco confusa antes de sentir Yami dar um tapinha em sua testa. Você me pastoreia, sendo rápido em se preocupar. Yami disse. Quem se importa com o que aquele royal pensa? É a sua vida. Você decide sobre isso. Se você quer algo, faça acontecer com suas próprias mãos, não deixe ninguém ou nada te atrapalhar. Mas ela estava prestes a dizer antes que ele a apertasse novamente. Ai, você poderia parar com isso. Isso realmente dói. Quando você para de pensar. Yami disse a ela enquanto dava uma tragada. Pris logo disse enquanto esfregava a testa. Você é provavelmente a segunda pessoa a me dizer algo assim, e a primeira pessoa a me dar um tapa. Mas o que você espera que eu pense? Sou meio elfo para não falar de uma princesa. Combine isso com minha aparente ausência de 500 anos e a ordem que meu pai deixou. Tenho muita coisa em mente. Você não pensa em coisas assim? Sendo pior? E a preocupação constante em decepcionar as pessoas, isso não te incomoda? Yami respondeu, sim, e adivinhe. Eu não me importo. Os olhos de Pris se arregalaram em choque enquanto até mesmo Adrien parecia tão surpreso quanto ela. Você não? Ela disse surpresa enquanto tirava o capuz. Sim, talvez sejamos o pior time de todo o Reino Clover e temos muita má reputação. Yami disse a ela. Mas o que mais importa é que esses idiotas são meus companheiros de esquadrão e eu sou o capitão deles. Inferno, eu até disse isso para o espertinho chorão quando ele entrou, e ele não saiu para se juntar a algum outro apesar do que ele diz. Eu dei uma casa para a família dele, mas eles ficaram porque foi escolha deles. Todos poderiam ter recusado, mas ficaram. Pris não pôde deixar de pensar um pouco. Por estranho que pareça, ela se sentiu mais calma e sua mente não poderia estar mais clara. Ela podia até sentir que suas cicatrizes pararam de doer, até mesmo o hematoma em seu cotovelo. Sem mencionar o que você fez para salvar aqueles 3 de terem suas memórias apagadas, e o fato de ter tratado um ferimento que você me causou. Yami acrescentou que a surpreendeu. Você fez essa escolha por conta própria, então isso diz algo sobre você. Ele logo deu um tapinha na cabeça dela. Você pode não saber, mas será um bom modelo para as pessoas quando se tornar adulto. Pris corou de vergonha com isso antes de sorrir. Oh, bem, não foi nada.
Minha mãe sempre disse que éramos pacifistas por natureza, mas guerreiros por nome. Sempre levamos essa série ai. O prisma foi cortado quando ela sentiu Yami beliscar sua bochecha. Ela não pôde deixar de agitar os braços. Embora. Ele disse, que tal você não criar o hábito de jogar sua vida fora? Isso tornará nosso trabalho muito mais fácil nos próximos 4 anos. Mas espere, você acabou de dizer. Pris começou a dizer antes de sentir sua outra bochecha sendo esticada. Ele disse a ela com uma aura ameaçadora familiar, enquanto dizia com mais firmeza, está claro? Sim, senhor. Pris disse enquanto sua voz tremia antes de ela se encolher um pouco com o hematoma em seu braço. Foi então que Yami percebeu o hematoma recente em seu cotovelo. Ele soltou um suspiro. E me faça um favor, tente não se machucar. Você já tem um melhor amigo que se preocupa com você, quanto mais 4. Você quer dizer isso? Pris disse enquanto rapidamente escondia o hematoma com a manga do braço, embora parecesse estar tendo problemas para vesti-lo. Que bobagem, devo ter batido com muita força contra a árvore. Plu disse que eu sempre fui desajeitado. Yami suspirou ao dizer, dê aqui. Pris só conseguia inclinar a cabeça para esse tipo de coisa antes de estender o braço para ele. Ele examinou o hematoma enquanto dava uma tragada no cigarro. Fique quieto, isso pode doer. Ele disse a ela enquanto tirava o que parecia ser um remédio. Yami tirou o que parecia ser um pouco de pomada e colocou-o no hematoma, fazendo com que Pris estremecesse um pouco. Pris não pôde deixar de dar um pequeno sorriso, sem ofensa, mas você é muito estranho para um humano. Yami apenas disse a ela, viu? O que eu te disse? Se ao menos seu melhor amigo pudesse ver dessa maneira em vez de reclamar como normalmente faz. Plu realmente não mudou. Pris disse, mesmo depois de 500 anos. Não demorou muito até que ela ouvisse um conjunto de vozes familiares chamando por ela. Prisma. Ei, garota idiota. Você pode ser legal com ela? Do que você está falando? Eu sempre a chamo de manequim. Que tipo de melhor amigo você é? E vá devagar. Ai. Não é minha culpa se você ficar para trás. Asta foi o primeiro a sair tropeçando dos arbustos, pois estava completamente sem fôlego. Seu cabelo estava coberto de folhas e galhos, o que surpreendeu ela e Yami. Asta? Ela disse chocada, assim que Yami terminou de tratar seu hematoma. Prisma. Asta exclamou aliviado antes de correr até ela e lhe dar um abraço. Graças a Deus. Você realmente nos assustou quando fugiu daquele jeito. Desculpe. Pris respondeu ao retribuir o abraço. Eu não queria que você se preocupasse. Feodora logo saiu dos arbustos junto com Pluk com Adeline, Karazu, sua irmã mais nova Sachiko e seu cachorro. Aí está você. Feodora exclamou. Sério, você precisa parar de decolar tão de repente. Na verdade, você pode realmente morrer se fugir às cegas. Karazu disse a ela. Yokata. Sachiko disse enquanto ia abraçá-la e Yoshi começou a lamber Pris Bujidata. Feu Karazu, Sachiko. Pris disse, enquanto se levantava com a ajuda de Asta, me desculpe pessoal, eu não queria causar problemas. Do que você está falando? Eu deveria ser o único a pedir desculpas. Pluk disse, esqueci que você fica confuso facilmente com toda essa pressão, já que você é da realeza e tudo mais. Está tudo bem, Plu. Pris disse enquanto o pequeno lemur leve se dava a conhecer em seus ombros e Adrien ficava ao seu lado. Às vezes esqueço que você tem memória de curto prazo. Quack. Adeline disse concordando. Asta logo notou Yami enquanto ele limpava as manchas de grama das calças. Capitão Yami? Ele disse um pouco surpreso. Quando você chegou aqui, eu andei. Yami disse enquanto dava uma tragada. Bem desse jeito? Asta e Feodora exclamaram confusas. Isso é obviamente uma mentira. Karazu murmurou. Pluk acrescentou enquanto balançava a cabeça. Não é surpresa que ele tenha inventado isso. Vocês querem dizer algo vocês dois? Yami perguntou enquanto lançava um olhar furioso. Não senhor. Pluk exclamou. Nada limite. Karazu disse enquanto apenas acenava com a mão. Bom, agora volte para a base. Yami disse em um tom sombrio. Vocês, pirralhos, têm muita limpeza para fazer. Imediatamente os adolescentes congelaram e empalideceram antes que Asta imediatamente corresse loucamente junto com Pluk, Feodora e Karazu. Sim, senhor. Asta gritou. Vejo você de volta na base Pri. Pluk gritou com medo, sim. Até mais tarde, menina boca. Você não pode chamar ela assim? Feodora gritou. Achei que vocês, membros da realeza, deveriam ser legais com uma senhora. Mas você não é um Roy. Smack. Inteligência artificial. Ela ouviu Pluk gritar, seguido por um estrondo e galhos quebrando e Pluk apenas gritando. Quack. Ela ouviu Adeline gritar. Bibime e Helena, eles são rápidos. Prisma disse estupefato. Yami disse a ela, viu? Com a motivação certa. Dá conta do recado. Pris não pôde deixar de rir baixinho disso antes de sentir Yami dar um tapinha em seu ombro, antes de ele seguir na direção que eles haviam ido. Vamos, a base não vai se limpar sozinha. Yami? Pris logo disse quando parou. Aquilo que você disse antes. Obrigado. Acho que precisava ouvir. Yami apenas respondeu com um aceno de mão. Não pense nisso, garoto. Com isso dito, os dois voltaram na direção em que a base dos touros negros estava. Adrien seguiu atrás deles, assim como os pequenos espíritos. No minuto em que voltaram à base, foram colocados para trabalhar na reconstrução do muro que Pris havia feito acidentalmente. Já se passaram algumas horas desde que eles começaram, e a maioria deles já estava exausta e prestes a desmaiar. Todos exceto Asta, Feodora e Karazu, pois ainda tinham um pouco de energia. Pluk não. Aisling gritou. Pela última vez você não vai dizer, estudando frase após frase, enquanto consertamos a parede. Ei, a Didi cuidou de tudo, Pluk disse, além de agora que temos outra Sylvia neste time acumulado. Tenho que mostrar o lugar dela quando se trata de estudos. Em primeiro lugar, ela é um pato. Aidan disse a ele. Em segundo lugar, se Yami e minha mãe pegarem você relaxando de novo, eles vão te matar enquanto você dorme. E então sapateiem em seu túmulo para que você nunca tenha descanso eterno. Ainé acrescentou.
Pluk olhou para ela enquanto suspirava. Ok, tudo bem. Vou ajudar. Apenas no caso de a Didi atacar alguém novamente. Não seja preguiçoso. Eles ouviram Yukiko gritar lá dentro. Pluk estremeceu com isso antes de dizer rapidamente, se livrando dos escombros. Sim, mãe. Desculpe, mãe. Pris soltou um grunhido enquanto colocava alguns dos destroços no que parecia ser uma carroça. Desculpe por tudo isso, pessoal. Pris disse a eles, eu não queria bagunçar minha explosão. Não se preocupe, baixinho. Feodora disse enquanto apoiava Asta enquanto ele consertava a entrada superior com apenas uma mão. Você teve um dia ruim. Todos nós ficamos assim. Sim, acredite em mim, é compreensível. Asta disse enquanto Feodora lhe entregava uma ferramenta. Se eu estivesse no seu lugar, reagiria da mesma maneira. Pluk acrescentou, sim. Deixe isso para uma Sylvia fazer as pessoas se sentirem assim. Malditos sejam. De novo com os dedos apontando? Vande disse. E eu pensei que mamãe e papai te ensinaram melhor. Plu, eu sei que Noelle disse algumas coisas antes, mas certamente você não pode odiá-las para sempre? Pris disse. Quero dizer, o Sr. Nozel pareceu legal quando o conheci. Depois do nosso pequeno mal-entendido. Não seja ingênuo, Prisma. Pluk disse a ela. No início, parece assim até que eles mostram suas verdadeiras cores feias. É quando é tarde demais. Pelo menos podemos concordar em uma coisa. Feodora disse. Aqui. Karazu acrescentou, enquanto ajudava Sachiko a recolher os escombros. Embora pareça que você e a família da princesa mimada têm muita desavença entre vocês dois. Pluk acenou com a cabeça e respondeu, certo. Estou feliz que ela tenha partido. Porque isso é a última coisa que este esquadrão precisa. Alguém como ela. Eu não sei. Asta disse, havia algo estranho com ela. Eu simplesmente não consigo definir o que é. Sim, eu notei isso também. Pris acrescentou, gostaria que pudéssemos falar com ela. Se você me perguntar o que havia de errado com ela, Pluk disse aos dois, é o fato de ela ser uma B. Pluk, seus irmãos gritaram. Se você disser um palavrão, estará perdendo privilégios de estudo. Jubei disse, essa é a regra do pai. Pluk resmungou enquanto limpava uma área. Ele os enfiou em um barril enquanto escovava as mãos. Não é minha culpa, eu falo a verdade. Olha, eu também a odeio, mas isso é desnecessário. Feodora disse, pessoalmente eu congelaria um dedo, talvez dois enquanto ela estivesse dormindo. Asta engasgou antes de bater nela, Feu. Você não pode dizer isso. O quê? Você estava pensando isso, Dum. Ela raciocinou enquanto esfregava a cabeça. Adeline fez um grasnado concordante enquanto assentia. Até a Didi concorda com você. Pluk disse a ela, isso é assustador. Sim, bem, da última vez que verifiquei, não precisava da sua opinião. Ela disse, fazendo Pluk rosnar. Quack. A Didwayne gritou enquanto batia com o pé. Inteligência artificial. Feodora gritou enquanto pulava em um pé só. O que há de errado com você? Quack. Adeline disse antes de Adrien colocá-la na boca. Obrigado, Adriano. Pluk disse a ele enquanto o acariciava, fazendo-o abanar o rabo. A última coisa que preciso é de mais problemas agora. Ah sim, isso me lembra. Karazu disse antes de se virar para Pris. Você disse antes, você se encontrou com os outros capitães além de Yami. Você sabe, antes de virmos para cá. O que eles queriam? Pris colocou o último destroço enquanto respondia. Bem, além do fato de que tenho que ser mantida em segredo, até mesmo do próprio rei, terei aulas particulares com cada um deles para estar preparada para quando eu assumir o trono. Ainda não sei se é uma boa ideia. Eu sei que é uma ordem do pai, mas ainda é tão inesperado. Espere o que? Asta exclamou quando acidentalmente fez com que ele e Feodora caíssem, fazendo-os gritar. Ele imediatamente se recuperou. Sério, eu sei. Ela respondeu. Fiquei tão surpresa quanto você. Embora com as aulas particulares estarei em boas mãos e provavelmente não terei que me preocupar com o pior cenário caso eu esteja descoberto. Pelo menos foi o que Júlio disse. Quem diabos é Júlio? Feodora disse enquanto se recuperava, enquanto limpava a sujeira dela. Ele é o rei mago. Pluk respondeu casualmente. Os queixos de Asta, Feodora e Karazu caíram quando olharam para Pris. O rei feiticeiro? Os três exclamaram. Você conheceu o rei feiticeiro? Asta exclamou enquanto seus olhos brilhavam. Sim. Pris disse, muito louco, hein? Bem, acho que quando você é alguém como a princesa, é de se esperar que você o conheça. Karazu raciocinou. Espere um segundo, Feodora disse enquanto se arrumava. O rei mago sabe que você está vivo e real, mas o próprio rei não tem a menor ideia? Pris apenas balançou a cabeça. Pelo menos parecia assim quando ele me contou. Foi muito estranho. O mais parecido com muito estranho. Feodora disse, eu sei que o rei não faz muito, mas se isso não for suspeito o suficiente. Pluk a interrompeu quando disse, do que você está falando? O cara é um nerd mágico. Além disso, se o rei realmente descobrisse sobre a existência de Pris e Vice, ele gesticulou para os pequenos espíritos aos pés dela, isso. O inferno vai explodir no sentido literal. Ainda é muito suspeito para mim. Feodora disse a ele, embora eu ache que você é muito puxa-saco para notar. Pluk rosnou para ela enquanto dizia, aqui eu pensei que a realeza deveria ser educada. Não é. A sobrancelha de Feodora se contraiu antes de ela começar a rosnar, o que fez Pluk estremecer. Imediatamente Asta segurou enquanto dizia nervosamente a Pris. É então, Pri. O que os capitães deveriam ensinar exatamente a você? Bem, Pris começou a dizer, além do treinamento de Yami, Jack deveria me mostrar como usar minha foice, considerando que eu nunca usei uma antes. Os irmãos mais novos de Pluk engasgaram, assim como Asta, Karazu e Feodora. Jack! A Inês clamou com medo, como em capitão do Louva a Deus Jack. Também conhecido como um rival do tio Yami. Vande gritou. E assassino. Jubei disse. E o equivalente ao bicho-papão. Aislinn acrescentou. Jack o vara de feijão.
O cara que tentou assassinar, o sabe-tudo e dum-dum para chegar até você é seu professor? Feodora disse, eles estão tentando matar você. Bem, Helena, Aidan exclamou, o que eles estão pensando? Julius disse que se encaixaria no trabalho por causa de seu tipo de magia. Pris disse, e a Mia até chegou a um acordo para isso. O grupo apenas olhou para ela de forma estranha, pois não pareciam acreditar. Ok, houve muitas ameaças de morte entre eles, especialmente porque eu escolhi os touros negros de boa vontade. E Julius pode ter ajudado a chegar a um acordo. Pris acrescentou sem jeito enquanto sorria, mas tudo deu certo no fim. Eu hesitaria em pensar o que poderia ser se envolvesse ameaças de morte. Karazu disse. Pluck deu um suspiro antes de dizer a eles, vocês realmente não têm ideia. Vocês verão quando chegar a hora de treinar. Por que eu sinto que isso é ruim? Asta disse enquanto estremecia. E quanto aos outros? Aislinn perguntou. O que os outros capitães deveriam lhe ensinar? Pris pensou sobre isso antes de se lembrar. O Sr. Nozel vai me ensinar a história de Clover, a senhorita Charlotte como ser uma dama adequada, Rio é arte, Fuegolion é treinamento mental, seja lá o que for, Geldry, o sistema criminal e William, a história dos cavaleiros mágicos e dos reis bruxos anteriores. Até o capitão William também. Os trigêmeos exclamaram. Sortudo. Vande disse. Uau, eles realmente pensaram nisso. Asta disse estupefato. Em sua defesa, segundo eles estavam se preparando durante os últimos 5 séculos. Prisma disse sem jeito. Pluck gemeu ao dizer. Eles poderiam ter escolhido qualquer outra pessoa que não fosse Sylvia? Quero dizer, meu pai já existe há anos e pode fazer um trabalho melhor do que ele. Sim, mas isso foi há 500 anos. Você ouviu o que Julius disse, Plu-Plu. Pris raciocinou. É melhor para todos se eu estiver nas mãos de pessoas em quem ele e eles confiam. E se eles confiam no Sr. Nozel, então eu confio nele também. Pluck bufou ao dizer, tudo bem, mas não vou gostar. Ele também disse que eu também teria que ter outras lições que fossem benéficas. Pris acrescentou, Plu-Plu será meu professor de espadas, pois segundo ele, tenho que estar pronto para tudo. Os irmãos exclamaram. Pluck é seu professor de espada? Ainé gritou. Bem, ele é o mais inteligente de todos nós. Vande disse. E ele tem magia de espada. Jubei acrescentou. Então isso faz dele um candidato perfeito. Os olhos de Asta se arregalaram quando ele disse. Quão incrível é isso? Posso ver alguma vez? Pluck ficou confuso ao dizer. Claro. Você não quer fazer isso, Asta. Aislinn disse. Digamos apenas que uma daquelas lâminas dá um soco. Pluck argumentou. Ei. Posso controlar uma das minhas lâminas, você sabe. Diga isso para a parede esta manhã. Os trigêmeos responderam, fazendo Pluck ficar vermelho de vergonha. Espere, isso significa que você também precisa aprender a agir como um membro da realeza? Karazu perguntou a Prisma. Pris estremeceu e soltou um gemido. Espero que não. Acho que posso aguentar o treinamento da foice. Mas tentar ser como sopro de burro Plu-Plu aqui, isso é um exagero. Pluck gritou com ela enquanto beliscava suas bochechas. Como se eu escolheu não ser um bobino como você é. Plu-Plu, isso dói. Não me chame assim. Tem certeza de que vocês dois são melhores amigos? Feodora e Karazu perguntaram. Imediatamente Yoshi saltou e mordeu o pulso de Pluck, fazendo-o pular para trás enquanto gritava, solta, solta. Adeline mordeu a língua de Adrien, forçando-o a cuspi-la enquanto ela dava uma cabeçada em Yoshi, forçando-o a soltar Pluck enquanto ela gritava, quack. Ei! Karazu gritou, não na cabeça do meu cão. Adeline começou a assustar Yoshi enquanto ele choramingava e corria para Sachiko. Adin. Pris disse, você assustou o pobrezinho. Quack. Adeline respondeu, você não pode ser mal com outros animais. Pris disse a Adeline, você pede desculpas a Yoshi agora. Adeline suspirou antes de se virar para Yoshi enquanto se curvava. Quack, quack. Uau, você realmente a controlou. Asta disse com admiração. Pris apenas riu timidamente enquanto seu rosto ficava vermelho. Não demorou muito para que Adrien começasse a se contorcer e choramingar. Ele logo cutucou Pris quando quase a fez tropeçar. Pris disse enquanto ia acalmá-lo, Adri está começando a ficar inquieto. Eu não pude levá-lo para sua corrida matinal já que fizemos um tour pela base. É melhor você levá-lo para correr agora. Aislinn sugeriu, enquanto lhe entregava a cela. Você não iria querer que ele sofresse um acidente durante a festa de inauguração de sua casa hoje mais tarde. Essa é uma boa ideia. Pris disse antes de pegar a cela e prendê-la em Adrien junto com seu arnês. Voltar para a floresta? Vande perguntou. Pluck logo perguntou. Tem certeza que é uma boa ideia? Você não conhece essas florestas como nós. Posso levar alguém comigo. Pris respondeu com um sorriso. O que você me diz, Asta Feu? Asta logo sorriu. Claro. Claro. Eu pensei que você nunca iria perguntar. Feodora disse. O queixo de Pluck caiu um pouco quando ele disse. Você está falando sério, não é? Não se preocupe, não irei longe. Ela disse enquanto ela junto com Asta e Feodora subiam nas costas de Adrien quando ele se acomodava em seu estômago. Estaremos de volta antes que escureça. Tem certeza que? Pluck disse que seu tom mudou porque. Terceira. Não se preocupe, nós cuidaremos dela sem problemas. Asta disse enquanto dava um tapinha em seu ombro. Sim, ela vai ficar bem. Você se preocupa, a verruga apareceu. Feodora disse, se pudermos mantê-la segura por 6 meses, certamente poderemos mantê-la segura por alguns minutos, mais ou menos. Pluck disse, mais uma vez, eu tenho um nome, Rainha do Gelo. Chame-me assim de novo e vou congelar sua língua. Feodora ameaçou fazer Pluck voltar com as mãos para cima, mas sua expressão mudou. Pris logo deu um tapinha no pescoço de Adrien antes de ele se levantar. Ela logo teve um pensamento repentino ao se virar para Karazu. Ei, você quer vir com a gente? Vai ser muito divertido. Asta acrescentou. Karazu olhou para o raptor ao perceber o quão alto ele era. Pris e Asta pensaram que estavam imaginando, mas poderiam jurar que ele parecia nervoso. Ele respirou fundo enquanto recuperava a compostura.
Obrigado pela oferta, mas acho que vou passar. Ele disse, antes de dar um tapinha nas costas de Sachiko, cujos olhos estavam brilhando. Por que você não leva Sachiko com você? Já que vamos ficar aqui, ela pode ter uma ideia da área. Eu posso viver com isso. Pris disse ao notar sua expressão. Sim, tudo bem. Asta acrescentou, pois não pôde deixar de se perguntar. Sachiko ofegou ao olhar para o irmão antes de ele acenar com encorajamento. Ela correu até eles enquanto Asta a levantava com facilidade antes de entregá-la ao Pris. Ela colocou Sachiko na sua frente, passando o braço em volta da cintura para que ela não caísse. Certifique-se de voltar antes do pôr do sol. Aine disse a eles. Teremos tudo pronto até lá. Sim, eu não quero sair por aí procurando por você. Luke disse a ela. Não se preocupe. Estaremos de volta. Prisma os tranquilizou. Ah, e há um lago próximo que você vai gostar. Aidan acrescentou. Fica logo à sua esquerda, você não pode perder. Não, isso é muito longe da base. Luke disse a ele enquanto ele batia a cabeça. Você está tentando fazer com que eles se percam? Qual é, mano? Não é como se ela fosse se afogar. Aidan disse enquanto esfregava a cabeça. Ela sabe nadar. Não é com isso que estou preocupado. Luke gritou. Vou dar uma olhada outro dia. Prisma disse. Adrien o pup. E assim mesmo Adrien correu pela estrada enquanto levava Pluck de volta. Ele não pôde deixar de gritar. Isso é muito rápido. Jubei disse enquanto balançava a cabeça. Você realmente se importa, hein? Sendo honesto. Ele gritou quando seu rosto ficou vermelho. Vamos apenas trabalhar na parede. Karazu disse antes de bater na cabeça dele, preso. Pluck rosnou enquanto dizia. Calha a boca, amuleto de má sorte. Yoshi apenas latiu para Pluck como se ele estivesse lhe dizendo para voltar ao trabalho, enquanto a Didi grasnava para o cachorro. Algum tempo depois, com Pris, Asta, Feodora e Sachiko cavalgando nas costas de Adrien, eles sentiram o vento e a brisa em seus cabelos enquanto os pequenos espíritos voavam ao lado deles. Os quatro não puderam deixar de rir, pois praticamente podiam sentir Adrien ir cada vez mais rápido. Isso definitivamente nunca envelhece. Asta disse. Conte-me sobre isso. Pris disse praticamente gritando em meio ao vento. Você já se sentiu tão vivo. Sabe, nunca pensei que me acostumaria com isso, Feodora disse. Mas isso realmente mantém seu sangue bombeando. Sugoi. Sachiko aplaudiu. Isso é incrível. Asta aplaudiu. Adrien acidentalmente pisou em seu tornozelo ao tropeçar em si mesmo. Os quatro praticamente voaram enquanto rolavam na grama na frente deles. Embora Pris tenha acabado rolando ao lado de Asta quando ele parou de lado também. Os quatro logo começaram a rir enquanto cada um rolava de costas, antes de se verem olhando para o céu acima. Parece exatamente com a vista de Age. Asta comentou. Este pode ser um segundo próximo. Feodora disse. Pris não pôde deixar de dar uma risada suave enquanto olhava para as nuvens. Ela notou as formas únicas em sua cabeça enquanto fazia uma anotação mental para colocá-las em uma imagem. Ela logo fechou os olhos enquanto observava tudo ao seu redor. Os pequenos espíritos flutuavam logo acima de suas cabeças enquanto alguns deles descansavam perto dela. Ei, Asta Feu. Pris logo disse, chamando a atenção deles, vamos fazer isso com Yuno também algum dia. Aposto que ele adoraria isso. Sim, Feodora disse enquanto olhava para o céu, definitivamente. Ainda não consigo acreditar que conseguimos. Asta disse, apesar de tudo, realmente conseguimos. Pris não pôde deixar de dar um suspiro solene. Se ao menos a mãe e o pai pudessem ver isso. Eles teriam adorado isso também. Ela parecia que estava prestes a chorar. Sachiko rastejou até Pris enquanto vestia o casaco. Ela ficou um pouco confusa no início, até perceber que a criança fez sinal para que ela se sentasse. Sachiko começou a desenhar na terra o que pareciam ser figuras. 2 deles pareciam ser adultos, enquanto os outros 2 eram crianças. Pris olhou para a foto enquanto seus olhos se arregalavam ligeiramente. Asta e Feodora olharam para a imagem que ela havia desenhado. Asta disse. O que é isso, Sachiko? Colar pessoas? Feodora disse. Pris olhou para as pessoas na terra quando percebeu de repente que o boneco infantil era mais alto. Karazu? Ela disse a ela enquanto apontava para a figura mais alta, antes de apontar para a figura menor. E você? Sachiko acenou com a cabeça em resposta quando Asta e Feodora também notaram. Oh meu Deus, Asta disse, antes de apontar para o homem e a mulher antes de perguntar a Sachiko. Então esses 2 são sua mãe e seu pai? Sachiko inclinou um pouco a cabeça, embora Asta entendesse por quê. Ele apontou para os 2 novamente, mamãe? Papai? Sachiko parecia ter entendido, embora desta vez não tenha respondido. Ela possuía uma expressão triste no rosto enquanto colocava X em seus rostos. Eles pareciam ter entendido o que ela quis dizer quando seus olhares se suavizaram. E ainda assim, eles a viram sorrir novamente. Ela logo desenhou um coração ao redor das figuras antes de desenhar um pequeno coração ao redor da área do peito das pequenas figuras. Ela então colocou a mão sobre o coração de Pris, batendo 2 vezes com o dedo indicador. Com isso eles pareciam ter entendido o que ela estava tentando dizer a eles, ou pelo menos ao Pris. Feodora não pôde deixar de rir baixinho enquanto dava um tapinha na cabeça de Pris. Acho que até esse garoto está tentando te animar. Você realmente é um bom garoto, não é? Asta disse, dando um tapinha na cabeça de Sachiko. Pris riu baixinho também, obrigado, Sachi. Ela logo deu um beijo na bochecha de Sachiko, o que a fez corar de vergonha enquanto ela dava uma risadinha. Logo uma sombra surgiu sobre eles, chamando sua atenção. Eles viram o que parecia ser uma bola gigante de água vindo em direção a eles. Entrada! Feodora gritou. Os 4 saíram do caminho quando viram que havia feito um estrago no chão. Eles viram que a terra estava molhada e tudo que restava era uma pequena poça. O que? Asta exclamou. Ananda Tsutanda? Sachiko exclamou. O que diabos aconteceu? Feodora gritou. Pris soltou um gemido quando ela se sentou. Ela podia sentir que sua cabeça estava confusa, embora ela não tenha percebido. Seus olhos mudaram de roxo para uma cor branca familiar. Ai, ela disse, acho que acertei meu.
Ela se conteve pensando que estava imaginando coisas, mas viu o que parecia ser uma trilha azul vindo da água. O que? Ela disse, enquanto tentavam agarrá-lo. O que é? Rosna, Rosna. Pris sentiu seu estômago começar a doer quando ela começou a gemer ao sentir uma dor repentina. O gemido de agonia chamou a atenção de Asta e Feodora quando elas foram para o lado dela quando ela desmaiou repentinamente. Pri. Asta exclamou. Pri, o que há de errado? Meu estômago. Pris gemeu. Parece. Vazio total. De repente. Dói. Dói. Vazio? Feodora disse. Você comeu uma refeição completa há apenas 1 hora. Você não deveria se sentir assim. Pri, talvez devêssemos levá-la de volta para... Asta começou a dizer antes de se conter. Eles logo notaram que os olhos de Pris eram brancos e notaram que sua expressão mudou. Ela logo se sentou, o que os pegou de surpresa. Prisma. Asta disse ao notar a expressão em seu rosto. Com fome, ela logo disse suavemente. Seus olhos seguiram um rastro invisível de mana que ela só conseguia ver com fome. Ela logo se levantou quando começou a seguir o som. Eles notaram que ela estava tropeçando um pouco enquanto caminhava por onde a bola de água tinha vindo. Adrien soltou um gemido enquanto seguia atrás dela junto com os espíritos. Prisma? Asta disse antes de ir atrás dela. Prisma, onde você está indo? Feodora gemeu enquanto seguia. De alguma forma, tenho um mau pressentimento sobre isso. Sachiko seguiu logo atrás dela enquanto eles entravam na floresta, pois esperavam que descobrissem a causa da bola de água. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.